Pessoal, boa noite. Eu me chamo Lohan, eu sou secretário de Tributação e Fiscalização. Eu estou acompanhando diretamente o trabalho da UFS na revisão do nosso plano diretor. Queria agradecer a presença de cada um de vocês e queria também convidar o vice-prefeito para abrir oficialmente essa oficina. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um. Eu queria dizer que a opinião e a participação de todos é fundamental nesse momento que o município vem passando, né? Que é a correção do nosso plano diretor, né? Nosso plano diretor já está bastante ultrapassado, então esse momento é fundamental que a gente atualize ele, para a gente poder desenvolver e fazer com que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Que tenhamos todos aí uma ótima reunião. Muito obrigado, professor Samuel. Estamos aqui. Boa noite, né? Todos. Alguns já são caras conhecidas por reuniões anteriores, muitas são caras novas, né? Agradecer a presença do vereador também. Bastante importante para a gente começar essa etapa agora de discussão com a comunidade em relação ao plano diretor. A gente está iniciando um processo que a expectativa é de encerrar em julho do ano que vem. E a participação da população para a gente não é só formalidade. A gente é uma forma de a gente elaborar um plano diretor que seja o mais próximo possível das demandas da população e que ele enfrente efetivamente as questões que são próprias de São Pedro de Alcântara. A gente não quer copiar o plano diretor de Itápolis, de Angelina, de Florianópolis, de São José, porque cada município tem uma realidade e uma condição diferente. E a gente também não quer que seja, vocês imaginem que esse plano diretor vai ser elaborado por a gente da UFSC, lá de Florianópolis, que vem aqui falar quais são os problemas, quais são as soluções. A gente aqui é só o meio de campo. O que a gente vai fazer aqui é levantar dados, informações, mapeamento, sobre questões de mobilidade, questões de patrimônio histórico, ambientais, tudo isso para ajudar a população e ajudar, sobretudo, o Conselho de Desenvolvimento a tomar uma decisão esclarecida, um plano diretor que seja aquele mais próximo do que vocês esperam. Então, a gente está iniciando uma etapa agora que a gente chama de rodada de oficinas territoriais. Por que a gente chama de oficina? Porque é uma ideia de construção. Então, a gente não vai apresentar nenhum conteúdo aqui já de plano diretor, de proposta. A gente só vai elaborar a proposta de plano diretor quando a gente tiver uma certa convergência sobre quais são os problemas estruturantes do município. E para isso, a gente vai fazer uma etapa agora que a gente chama de leitura da cidade. Então, a leitura da cidade é o que a gente da equipe técnica está levantando de informações e dados e o que a gente está levantando a partir da população nessas oficinas. A gente vai fazer 4 oficinas. Ontem a gente fez lá na Santa Filomena, que pegou um conjunto de áreas, do Rio Alto Forquilhas, Rio Forquilha Alto. Comecei para falar certo. Rio Forquilha Baixo. Rio Forquilhas Alto, Rio Forquilhas Baixo, Santa Filomena, então um conjunto de comunidades que fazem parte daquela área. Hoje a gente está aqui na área rural, que a gente chama, que pega as localidades de São Sebastião, pega a localidade de São Matias, então pega Rio Matias, Pacará e Alta Varginha, não Alto Varginha. Isso foi corrigido ontem também. Justamente para a gente poder, a gente tem contato muito pequeno com a realidade, a gente vai passar 12 meses aqui, cada vez mais vai ter mais intimidade, vai conhecer mais as localidades, mas quem conhece o dia a dia, de São Pedro de Alcântara são vocês. A gente não quer substituir isso. Então a ideia dessas oficinas talvez vocês tenham ideias, propostas, o plano diretor estava conversando agora já algumas ideias, mas a ideia, a proposta, o objetivo da oficina hoje não é discutir proposta. Se a gente tem discutir proposta sem ter uma clareza sobre quais são os problemas, a gente não está fazendo de acordo com o planejamento adequado. Então, sobretudo, a ideia de a gente conseguir levantar de vocês quais são os problemas estruturantes e as qualidades de cada localidade que o plano diretor tem que fortalecer e reforçar. E aí pode ser, o senhor Roberto falou. Você está dizendo que vai ser agora uma coleta de informações e não vai ser propostas, então vai ser o segundo momento. Exatamente. De novo. Exatamente. A gente vai apresentar a metodologia direitinho. E a gente tem 2 rodadas dessa de discussão. Uma para levantar problemas e qualidade, e uma segunda para discutir propostas. Então, é importante que a gente vai ouvir, vai ter um momento para discutir as propostas. É claro que alguma coisa sempre vai surgir. Está tudo certo. Não é proibido. Não é proibido. Mas se a gente puder focar no que é problema e no que é qualidade, é melhor, porque a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre isso. Então, esse é o objetivo da oficina de hoje. Então, deixa eu me apresentar, sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
lá também. A gente está com uma equipe aí de 12, 13 pessoas de várias áreas diferentes, arquiteto, geólogo, engenheiro civil, advogado, né? Porque o plano diretor ele exige esse tipo. Tem a sua. O seu Roberto já conhece ele. Ah, não está aqui a fotinha, a gente tirou as fotinhas, né? A gente tinha caprichado uma fotinha nossa, tem? Tem mais para frente? Só se tu tirou. Não. Eu não. Tá, mas somos vários. A gente tentou caprichar uma foto bonita, mas acabou saindo da apresentação aqui. A minha não tem, mas o pessoal ali dá. Não precisa nem fazer muito esforço. Então aqui está a Natália, está a Amanda, está a Carolina também e está a Patrícia ali atrás, né? Então são profissionais de várias áreas, uma equipe bastante bacana. E o nosso papel aqui, como eu comentei, a gente tem um convênio de cooperação técnica com a prefeitura. Então tem, né, a questão do tipo de convênio que é cooperação técnica no sentido de elaboração de um produto que sirva para o desenvolvimento do município. E para a gente, como universidade, é muito importante estar aqui para poder também trazer o conhecimento que é produzido aqui, mas também trazer os problemas aqui para poder, de alguma forma, pesquisar, refletir, formar profissional, né? Como instituição pública e universidade, é esse o nosso papel. Então, basicamente, o recurso que envolve a nossa contrato é pagamento de bolsa, alimentação, combustível, né? Basicamente é isso. E essas aqui são as entidades. Então, a Prefeitura, São Pedro, a UFSC, né, como entidade parceira, e a FAPEU, que é a fundação que faz a gestão financeira, porque a UFSC, como é órgão público também, tem controladoria, tem toda uma fiscalização em cima, quem faz a gestão administrativa e financeira é a fundação. O laboratório de urbanismo é o laboratório que está executando as atividades, que é uma das estruturas da prefeitura. Então, hoje a gente está trabalhando com 5 planos diretores, né, além de São Pedro de Alcântara, também a Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos e Iguaçu. Então, são esses 5 planos diretores. E o que a gente quer fazer é que o plano diretor funcione para cada lugar. Né? Então, cada equipe para cada plano, né, para ter condição boa de trabalho, né, também para poder desenvolver de forma adequada o conteúdo de cada plano. Não sei até que ponto vocês têm intimidade com o plano diretor, né? A gente já fez alguma conversa, algumas pessoas sabem qual é o papel, outras nem tanto, mas ele tem um impacto muito concreto na vida de vocês. Né? O plano diretor é aquilo que delimita, em princípio, para onde é que o município vai crescer, para onde é que não vai crescer. Não que ele consiga obrigar alguém a abrir uma indústria, ele não consegue obrigar alguém a abrir uma indústria, mas ele pode orientar de forma adequada onde que aquela indústria tem que se localizar. Né? Uma expansão urbana, onde é que vai acontecer, onde é que é bom que aconteça loteamento, onde é que não é bom que aconteça loteamento, onde é que a gente vai localizar uma escola pública, um posto de saúde, porque o posto de saúde atual já está saturado, precisa de novo. Então, tudo isso é papel do plano diretor, tentar orientar a distribuição dos usos, das atividades, de forma a trazer uma qualidade de vida para a população. Esse é o objetivo principal. Então, vocês imaginam que tem uma escola próxima de casa, o que isso traz de qualidade de vida para a gente? Ou uma escola a 2 quilômetros que a gente tem que levar a criança de 6 anos a pé, na beira de uma estrada, sem acostamento. O que é o significado disso para o dia a dia de vocês? Então, tem um impacto muito grande, né, o plano diretor do cotidiano. Ele é um instrumento técnico também, né, jurídico também, mas ele, no final das contas, o que ele tenta resolver são coisas do dia a dia de vocês. É claro que ele não vai resolver a falta de médico no posto de saúde, isso não é papel do plano diretor, não vai resolver o buraco da rua, né, mas coisas de planejamento, de organização do território é o papel dele. Né? Se puder falar o nome, porque daí a gente uma coisa importante que é tudo gravado, tem ata, tem foto, tem lista de presença, a gente é bastante transparente em relação a isso. Esse plano diretor que está aí, cara, esse plano diretor foi copiado algumas coisas de Curitiba, cara. Nós estamos com um município muito acidentado, cara, não tem condições. Como é que vai fazer uma rua de 8 metros? Não existe isso aqui em São Pedro. E que votaram no outro plano diretor não pensaram nisso, entendeu? Prejudica qualquer construção, prejudica qualquer acesso a qualquer lugar, em tudo, no geral. Né? O plano diretor que não serviu para o município hoje, né? Então tem que mudar logo, não dá para melhorar logo. E é até importante a gente saber, né, no dia a dia, na conversa com vocês, quais são esses aspectos que não estão funcionando. É claro que o plano diretor não é feito para facilitar tudo. Não, né? Sei lá, a pessoa quer construir numa área que a declividade não pode, paciência, né? É área de risco, mas em algumas situações, realmente, o plano diretor, às vezes, ele cria esse constrangimento, cria dificuldade que não tem razão de ser. Eu sempre estava, por exemplo, de um plano diretor lá de Angelina, onde tinha um casal que tem uma pequena fábrica de produção de raiz forte, né, processamento de alimentos. Então, a raiz forte é um casal que faz isso e que não gera poluição, não gera tráfego, não gera nada, só que o plano diretor não permitia porque era considerada atividade industrial. E a atividade industrial não podia naquela zona. Né? Mas dentro da atividade industrial, desde essa pequena, né, área de processamento até uma super fábrica, colocar tudo no mesmo pacote, dizendo que tudo gera o mesmo tipo de impacto, não é uma coisa boa. Né? O plano diretor, então, poder orientar
implementar de forma adequada. Então, concordo muito com a sua fala, mas é claro que o diretor não vai conseguir resolver todos os problemas, né, porque tem coisas que realmente não pode, por justificativa técnica, por risco, por questão ambiental. Existe o IMA, né? Existe o IMA, existe o Código Florestal, tem coisas que a gente vai ter que seguir, não tem como a gente comprar. Né? Isso aqui que a gente chama de desenho da participação, vocês veem que a equipe técnica da UFSC, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, ela está no meio aqui de campo, né? Porque o nosso papel nem é decidir sobre o conteúdo do plano e nem fazer a participação. Né? Aqui na base da pirâmide da participação, então as oficinas territoriais, que a gente está fazendo hoje, junto com um questionário de leitura comunitária, então a gente tem aqui o QR Code, o pessoal passou, né, quem assinou lista de presença ali também, a gente gostaria de contar muito com vocês em relação à resposta a esse questionário. 15 minutos, mais ou menos, de tempo para responder, e que tenta levantar várias informações sobre questão de mobilidade, meio ambiente, questão de patrimônio histórico, questão de equipamento de saúde, educação, a gente poder ter uma percepção mais aprofundada a partir do questionário. E quanto mais gente responder, maior a qualidade dessas respostas, porque a gente tem uma abrangência maior. Né? Se só o pessoal do centro responder, né? Só os senhores de 40 anos do centro, eu estou com 40 anos, só os senhores de 40 anos responderem na área central, a gente vai ter uma fotografia desse pessoal, né, de 40 anos na área central. Então, agora, mais se o pessoal adolescente, né, homem, mulher, do centro, do interior responder, a gente vai ter uma diversidade maior de respostas. Então, se vocês puderem responder, divulgar, a gente estava ontem com 80 e tantas respostas, a gente gostaria muito de chegar a umas 200 respostas aí para ter uma qualidade melhor da informação. Então, se puderem ajudar a gente a divulgar, vai ser bastante importante. Então, esses aqui são os dois, né, a base da participação está aqui, das informações, dos dados, e as instâncias decisórias, né, a instância decisória principal é o Conselho de Desenvolvimento Territorial. A gente tem 3 representantes aqui presentes, né, a Cris, o Rafael e a Vitória, né, são 3 representantes, a gente vai depois... Aí o Roberto também, né, mas o Luiz também. Ah, então, com vários representantes, né, mas o seu Roberto é da área central, né, seu Roberto? O senhor, sim. E o Luiz é? Pagarada aqui também. Então tá, ótimo. Então são pessoas, né? Esse conselho é que vai ser o responsável por fazer a aprovação. Ele tem representantes das várias localidades, né? Então é importante vocês saberem quem são os representantes de vocês para acompanhar, eles fazerem. O papel deles é importante porque é levar as demandas daqui para lá e trazer o que está sendo discutido aqui para baixo também. Né? Então eles que vão decidir o conteúdo final. A gente tem as audiências públicas e tem a conferência final, vou explicar agora na sequência o que é o papel. O nosso convênio com a Prefeitura encerra no momento em que a gente elabora a versão do anteprojeto de lei para ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores tem a sua autonomia para discutir o conteúdo do plano, alterar ou não. A gente espera que chegue lá com bastante consistência e legitimidade, porque a gente já passou por planos diretores que é aprovado por unanimidade no Conselho, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, porque se percebe que aquele plano diretor foi bem construído, tem uma a população defende ele, né? Agora, se a gente chegar lá meio cambaleante, com muita, né, de uma forma não tão bem construída, pode ser que isso não funcione tão bem. Então, por isso que a gente, nosso papel da UFSC é zelar por um processo que seja feito de forma adequada, as regras do jogo, a participação, que tudo que vem das audiências, das oficinas seja considerado. Não quer dizer que tudo que vai vir vai ser colocado no plano diretor, tem coisas que não tem a ver com o plano diretor, né, que vai aparecer aqui, e tem coisas que não pode, né? Quero ocupar o topo de morro, não pode, simplesmente pode florestar o verde nessa situação. Então, tem coisas que a gente vai ter que filtrar, que faz parte do jogo. Mas a gente vai ser muito respeitoso e muito cuidadoso em relação a todas as considerações que vêm em audiência e oficina. Por isso está tudo sendo gravado, lá tem uma câmera, tem a ata, a Natália é nossa especialista em ata, e tudo isso é publicizado. Tem no site do plano diretor, a gravação de todas as oficinas, todas as atas, a lista de presença, a fotografia de tudo que acontece aqui. E a gente quer ser cobrado por isso. Então, Cris falou, olha, lembra na oficina a gente falou tal coisa, não apareceu no plano. Beleza? Isso, então talvez a gente... Provavelmente se acontecer isso não vai ser por intenção, vai ser por alguma falha, e a gente está totalmente aberto a crítica. Tá? Então, muito importante também, né, fazer esse papel de cobrar a gente por esse processo. Então, aqui são as etapas. Vou passar um pouquinho mais rápido, para não ficar muito chato, né? A gente iniciou, a gente está na segunda etapa, a gente está aqui. A primeira etapa a gente encerrou com a audiência pública de lançamento do plano diretor. A gente já tinha apresentado para o Conselho uma proposta de metodologia, o Conselho tinha aprovado, e a gente fez uma audiência pública, que aconteceu agora no começo do mês de outubro, para apresentar essa metodologia. Foi uma canto lá no teatrinho no centro, né? Acho que alguns de vocês participaram. A gente apresentou essa metodologia, também foi validada, e agora as regras do jogo foram estabelecidas.
Né? Essa é a questão. Agora a gente vai ter que seguir essas regras do jogo como estão aqui. Tá? Então, o que a gente finalizou essa etapa preliminar preparatória e começou a segunda etapa, que é da leitura da cidade. Então, vocês veem que a segunda etapa, mas é a etapa mais longa. A gente espera até conseguir finalizar em dezembro desse ano. A gente tem 2 meses e pouquinho pela frente para encerrar. Que é a etapa de leitura, de análise, de a gente entender quais são as questões que o plano diretor vai ter que resolver. E vocês veem que a gente chama de leitura da cidade, porque ela é a junção da leitura técnica e da leitura comunicada. Então, a gente está fazendo hoje um desses passos importantes, que é sistematizar o caminho da população em relação a problemas e a qualidades. Né? A gente vai sistematizar tudo que vier da população, o que vier da leitura técnica, vai fazer uma discussão com o Conselho, uma apresentação prévia para o Conselho, de tudo que a gente sistematizou, e vai ter uma segunda audiência pública para apresentar. Olha, segundo os técnicos da Prefeitura, segundo a população, esses aqui são os problemas principais. A gente levantou 18 problemas, mas esses 6 aqui parecem mais estruturantes. Vocês estão de acordo com isso? Estamos de acordo. Ou não? Esse problema aqui não é tão importante, esse aqui é mais importante, e se discute sobre isso. Mas são essas aqui as questões principais que o plano diretor precisa resolver. Porque essa é a tarefa fundamental do planejamento, é definir prioridade. Né? Talvez a gente tenha 18 problemas, ele não vai conseguir atacar todos os problemas da mesma vez. Vai faltar recurso, vai faltar tempo, vai faltar equipe, vai faltar várias coisas. A gente tem que poder identificar quais são aquelas que a gente tem condição de enfrentar. Então, por isso que a gente vai fazer uma segunda audiência pública de apresentação disso. Olha, veio isso aqui da leitura técnica, veio isso aqui da leitura comunitária, tem muita coisa que é convergente. Algumas coisas que a leitura comunitária apresentou, os técnicos não viram, algumas coisas que os técnicos mostraram, a população não via, ou via de forma diferente. A gente vai apresentar tudo isso. E tendo um acordo sobre o que é, né, as questões que o plano diretor deve enfrentar. E o que ele fala de questões? Pode ser, sei lá, irregularidade fundiária, a gente estava comentando, né? Muita ocupação informal em área rural. Pode ser conflito ambiental, pode ser questão de mobilidade, pode ser, sei lá, o impacto da pavimentação da SC 281, né, que vai acontecer para a Angelina, como é que isso vai, né, modificar a dinâmica da cidade. Sei lá, são temas, problemas, situações que o plano diretor tem que resolver. A gente vai ter que elencar alguns desses que são prioritários. Tendo um consenso sobre isso, a gente inicia a etapa 3, da etapa 3 para frente, né, que é a parte aí de proposta do plano diretor. Só que a gente separa a parte da proposta do plano diretor em 2 momentos diferentes. Porque imagina se a gente chega aqui numa oficina com vocês e fala, o que vocês querem do plano diretor? A pessoa fala, no meu terreno, eu quero que tenha um prédio de 8 andares. No meu terreno, eu quero que a casa fique só a 2 metros na rua. A gente vai começar a discutir no varejo. No varejo, é importante, a pessoa quer, né? O terreno dela, ela quer ter alguma condição de poder usar, e tudo certo, né? Mas se a gente for discutir essas questões da varejo, a gente não consegue avançar no que é estratégia. Então, o que a gente faz? A gente faz uma etapa de discussão sobre diretrizes estratégicas. Então, o que é diretriz estratégica? Para onde é que essa cresce? Para onde é que ela não pode crescer? O que ela precisa de infraestrutura mais relevante? Onde é que a gente vai colocar as escolas? A gente vai incentivar a centralidade, né? Equipamentos, saúde, educação em algum local ou não vai fazer isso? Vai precisar abrir alguma via estruturante ou não? Ou a gente quer segurar a ocupação? Então, tem que ter essa discussão sobre o que é estruturante da proposta do plano diretor. Se a gente tiver acordo sobre isso, a gente depois vai elaborar a versão preliminar, que é a versão completa. E não sei se vocês têm contato com o plano diretor, é um documento chatinho, né? Um documento aí de 90 páginas, 100 páginas, 250 artigos, com um monte de tabela, mapa de zoneamento e tal. Só que a gente vai apresentar e sistematizar tudo isso primeiro para o Conselho, né? Essa proposta preliminar do plano completo, e aí vai ter tudo. Quantos andares pode ter, né? Quanto do terreno pode ser ocupado, que tipo de uso é permitido naquela área, que tipo de uso não é permitido naquela área, como é que fazer com o patrimônio histórico. Então vai ter vários elementos ali dentro do plano diretor, a gente vai fazer essa discussão com o Conselho, e o Conselho vai dizer, olha, está ok, a gente vai para a consulta pública. O que é a consulta pública? É essa versão completa do plano que a gente tem colocado à disposição da população durante 14 dias, formato online e também impresso em alguns locais, que aí a gente vai discutir com o Conselho quais são os locais mais adequados para tudo isso, onde a população vai poder colocar contribuições, críticas, sugestões à versão preliminar. A gente não sabe o que vem. A gente teve um município agora que a gente elaborou o plano diretor de 110 mil habitantes em Minas Gerais, que veio 20 contribuições. A gente teve São José, que veio 300. Teve Navegantes, que nenhum município tão grande, que veio 2.400 contribuições. A gente não sabe, pode ser que venha muita, pode ser que venha pouca, a gente vai ter que sistematizar tudo isso, a gente vai dar uma justificativa para cada coisa que aparecer, o que vai ser incorporado, o que não vai ser, por quê, e vai discutir novamente com o Conselho. Por que nem tudo vai ser incorporado dentro da consulta pública? Vocês imaginam por que não dá para incorporar tudo dentro da consulta?
Vocês imaginam a gente ter discutido durante quase um ano o conteúdo do plano diretor, discutimos aqui, tem 2 rodadas de discussão do bairro, falando, olha, a gente quer que a nossa localidade tenha tal característica. Chega no final, uma pessoa escreve lá numa ficha dizendo que quer outra coisa. Uma coisa individual dele, diferente do que foi discutido. Ele fala, olha, tudo bem, interessante, mas isso aqui está sendo contrário ao que veio das oficinas, da consulta pública, da leitura técnica. Mas tem outras ideias que podem ser muito boas, de complementação. Ontem eu estava comentando no caso da Angelina, a gente tem uma reunião do conselho, né, eles falaram, olha, tem um instrumento do plano diretor que é chamado direito de previsão. Não vou entrar nessa palavrão, mas o que ele é? Um direito de preferência, né, onde a prefeitura demarca um terreno onde ela pode ter um direito de preferência daquele terreno. E aí, muitas vezes, esse instrumento é utilizado, por exemplo, onde a prefeitura quer construir uma escola. E ela sabe que aquele terreno é importante para construir uma escola. Ela vai lá e demarca, olha, quando a pessoa, o proprietário quiser vender isso, ele vai ter que oferecer para a prefeitura. O que acontece? Geralmente é esse tipo de uso, mas lá em Angelina fala para a gente aqui em Angelina, uma questão muito importante é como é que é feita a manutenção das estradas. E a gente precisa ter material bom para fazer a manutenção da estrada, né? Um site bom para fazer a manutenção das estradas. E eles identificaram que tinha ali uma jazida muito bacana para esse tipo de material, né? E que poderia ser demarcado como esse direito de preferência da prefeitura para poder comprar aquela jazida para poder fazer a manutenção. Angelina é um território gigantesco, né? É maior que Florianópolis, quase 1.200 quilômetros de estrada de chão. Né? Então, era um tema muito importante para eles, que a gente não tinha percebido, só veio por conta da participação da população. Então, essa que é a relevância, né? Complementar, trazer esses aspectos para a gente poder avançar. Então, a gente vai ter a versão final, vai ter a consulta pública, sistematiza tudo, e aí a gente vai ter uma última reunião, que é a conferência municipal. O que é a conferência municipal? Uma audiência pública, lá provavelmente no centro, que é mais acessível, né? Assim, de forma geral, é a área mais acessível, onde todo mundo vai poder participar, e a gente vai tomar a liberdade de pegar o contato de vocês, né, que foi deixado no WhatsApp, vai criar um grupo de WhatsApp, não vamos mandar corrente, né, de bom dia, boa noite, boa tarde, nada disso, só para passar a informação, olha, vai ter audiência pública tal dia, vai ter reunião do conselho tal dia, né, o documento tal está disponível, a gente vai passando essas informações para vocês ficarem atualizados, né, e a ideia dessa conferência é que todos vocês saibam, vocês possam participar, todo mundo vai ter direito à voz, sugerir modificações, mas só o conselho vai votar. Tá? Então, essa é a questão importante da coisa, né, todo mundo tem direito à participação, mas quem tem a responsabilidade da decisão do conteúdo final é o conselho. Sinceramente, a gente acha que pode chegar lá com uma proposta bastante alinhada. Né? Assim, pelo que a gente tem percebido na conferência, na audiência pública, lançamento, nas oficinas. Para isso, essas reuniões. A gente vai afinando as diferenças, entendendo. Às vezes, cada um vem com uma ideia que ouve outras ideias e sai com uma percepção um pouco diferente. E o plano diretor é isso. Né? Ele tenta negociar o interesse de cada um. Cada um tem um interesse diferente na cidade. Tem uma pessoa que quer educar o filho, que quer ter tranquilidade, acesso à natureza, que tem o terreno que quer parcelar, vender. Como é que a gente consegue compatibilizar essas questões e chegar no ponto que seja cada um ceda um pouquinho para ter uma solução que todo mundo defende. Se a gente esticar a corda, fazer queda de braço, vai ser uma situação bastante delicada. Provavelmente algumas pessoas que falam mais, que tem um pouco mais de, né, às vezes de influência, acabam ganhando o jogo, mas no final das contas acaba sendo o plano diretor que é muito para quase todo mundo. Então a gente não gostaria que fosse esse tipo de situação. Então, se tudo é certo, né, unidade relativa do ar, vem soprar a favor. Em junho, no ano que vem, em julho, a gente está finalizando o plano diretor. A gente sabe que vai passar por um período complicado também, que é ano eleitoral. A gente sabe que aí as questões ficam um pouco mais afloradas. E a gente espera poder se blindar um pouco disso. Né? Poder, a partir das reuniões, das oficinas, do conselho, poder focar naquilo que é a discussão do plano diretor e tentar, né, um pouco dessas questões que são normais de acontecer. Né? A gente passou em Nova Serrana, Minas Gerais, passamos pelo plano diretor durante o período eleitoral e funcionou bem. Sabe? Então, isso depende muito da dinâmica e da confiança que a gente cria internamente. Eu queria levantar um ponto, por favor, experiente, tem nada para me falar. Roberto Milton. Hoje em São Pedro, para começo de conversa, que falta muito é comunicação. Porque ali no slide do anterior, tu mostrasse as etapas, essa primeira preliminar ali, preparatória, a primeira audiência pública, acreditou que era aberta. Ninguém ficou sabendo. Ao menos aqui na comunidade, ninguém ficou sabendo. Hoje a reunião aqui me foi passado, quinta-feira passada. É uma coisa que às vezes, dependendo da pessoa, a gente não consegue. Terça-feira eu já tenho compromisso, não posso me fazer presente. E às vezes alguma outra, lá no final a etapa, a consulta pública já está disponível online, mas aqui em São Pedro a maioria das pessoas, se não a maioria, mas quase
50% por ali não tem acesso de online. Nem se sabe que tem informe impresso em tal lugar, porque não é publicado. Então deveria primeiro dar um foco, não é a parte do plano diretor, mas a parte de comunicação no município, às vezes, aqui é bem precária. Porque aqui hoje o pessoal sabe quando vai na igreja. Ali é anunciado, é um meio de comunicação, assim, eu acho que hoje, se não, talvez o que mais chega boca a boca, que escuta na igreja vai passando para o outro, mas é um dos principais. E, por exemplo, a primeira ali, beleza, talvez não era tão importante, mas quem sabe as demais, que se precise da população participante, sejam comunicados com antecedência e bem comunicados. Assim, a gente tem a preocupação de que a gente quer ter casa cheia. Não tem nenhum tipo de merenda em relação a isso. A gente sabe que vai ser mais difícil, porque tem muita gente, é mais difícil de trabalhar. Mas é muito, cada município tem uma forma diferente de mobilização. Então a gente aceita a crítica, e acho que é uma questão positiva, né? De a gente poder ter uma relação com vocês, saber o que funciona em cada localidade. Às vezes, sei lá, tem 2, 3 grupos de WhatsApp que nessa comunidade funciona bem. Pode ser que fora, que a internet não funciona. Sim. Aqui é igreja e escola. Levar, sei lá, selinho, né? Sim. E a gente está à disposição para tentar encontrar a melhor forma de funcionamento para cá. Tá? Então a gente, né, vai criar essa lista, a gente coloca o nome de vocês, se vocês puderem ajudar. Com esse grupo de WhatsApp, hoje o pessoal que está aqui, com certeza a gente quer que, né, vá agregando mais pessoas, um convida o outro. A comunidade hoje está aqui presente, não 100%, mas acredito que alguns representantes, então quem sabe na próxima a gente consiga trazer mais pessoas. É uma construção, né? Essa questão. Acho que ela tinha levantado a mão. Você poder falar o nome da senhora só para a gente... Kátia, vocês já pensaram em panfletinhos no mercado, na padaria, na feira? Cartazinhos? É panfletinho pequenininho. Porque se a pessoa não usa rede social, não tem internet, não fica sabendo. E no panfletinho, o próprio caixa do mercado da padaria colabora, né, com a divulgação. Né? A gente podia mapear em cada localidade alguns desses pontos e fazer a distribuição. Eu acho que assim você pega todo mundo. Tem ideia, por exemplo, tem locais que tem rádio comunitária. Tem no caso, né? Então a rádio comunitária é que a gente vai lá sempre, uma semana antes das oficinas, 2 vezes para lá, fazendo a entrevista. Mas aqui não tem, então hoje não dá um local. Aqui, hoje, como posso perceber, aqui a gente tem em São Pedro, no centro pega celular, Santa Teresa pega celular, Santa Filomena pega celular, aqui não pega celular, ou pontos específicos que pegam. Então a gente é bem precário em questão de comunicação, internet no geral, né? Então, às vezes, se quisesse hoje uma participação maior, talvez teria que ser já começado, por exemplo, como eu falei aqui, os avisos na igreja. 2 a 3 semanas atrás, vai ter. Quando tem festa, vai ter festa em São Pedro. 2, 3 semanas já é começado a falar naquela festa. Ou aqui. Então, às vezes, assim, não é chatice que repetir uma coisa 3, 4 vezes. É o costume. Panfletinho na mesa, tudo funciona. Mas, veja só, esse assunto, se eu não me engano, esse assunto, se não me engano, foi abordado na primeira reunião nossa, naquela primeira lá, nós abordamos a questão da comunicação sobre o problema existente de dificuldade de comunicação. E já foi alertado sobre a questão da necessidade de se funcionar na igreja. Se não foi usado, né, por parte da daqui para nós, que eu estou ciente, só foi para hoje, né? Mas naquela primeira reunião foi alertado sobre essa dificuldade de comunicação. Agora, talvez ele forçar mais do que ele fez uma vez só, né? Eu acho que cada bairro, aquela semana que antecede, no domingo anterior, o padre avisa, porque daí o pessoal já se prepara. O pessoal pegar o gancho, só falar o nome, só para a gente lembrar. Só pegar o gancho, Roberto. Eu só vou pegar o gancho, Roberto, para falar de comunicação, vou explicar certo o que aconteceu comigo. Eu fazia parte desse plano da diretoria. O meu celular caiu na água, e nós tínhamos um grupo. O meu celular caiu na água, eu fiquei sem grupo. E fizeram 2 ou 3 reuniões, não participei, eu não sei o que eu tenho comunicação. Quando eu venho ver, eu estou fora do grupo, beleza? E depois eu venho saber que se tu não participa de 2 ou 3 reuniões, tu ia mudar, mas eu também não fiquei sabendo. Mas beleza, sem problema, não vou criticar isso, eu não compromisso a mente, não preciso, mas eu deveria ter sido comunicado, porque eu fui chamado para fazer parte da diretoria. Eu não queria fazer parte. Então eu deveria ter me avisado, mandado avisar. Tudo bem, tá certo, estou fora, não tem problema.
Então, isso é uma questão, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar e encontrar formas de fazer. Agora eu vou tirar uma dúvida contigo, que nem a gente está falando de comunicação com esse tal. Questão que nem aqui a gente tem uma rede, uma torre de celular lá no trem de São Paulo junto, tá, que é bem longe daqui, só que é uma questão alta. Mas, por exemplo, essa questão de infraestrutura para a comunicação, o sinal de celular de qualidade aqui, entra nisso? Isso tem muito a ver com uma negociação da prefeitura com as concessionárias de... não. Eu só queria... É importante destacar isso, porque tudo que vem de oficina, tem coisas que vão ser incorporadas para o diretor, tem coisas que a gente sistematiza e encaminha para a gestão para ela ter noção de quais são as demandas. Né? Então não vai ficar sem resposta, mas o diretor não consegue obrigar, assim, né? Ele pode até dar diretriz, mas é importante que em tal comunidade se estabeleça, né? Ou se fortaleça a comunicação. Não é só aqui, né, querido? A gente pega para o Matias. Daqui a pouco vai ter uma questão que é para contar os problemas. Não, eu estou querendo tirar a dúvida se esse se entra no coisa ou se não, nem comentaria. Não, acho que é importante saber que existe a necessidade, dá para apontar lá, mas a gente não consegue oferecer uma solução para isso. Não. É que vai ter assim, um momento aqui de a gente discutir sobre os problemas do município e as vantagens do município oferece. Então, mesmo que o plano não contente, é bom apontar. Então aqui é a divisão, né? Então ontem foi essa oficina da área rural 2, é a área maior que a gente tem, né? De extensão territorial, e tem as comunidades mais isoladas. Hoje a gente está nessa área rural 1 aqui, né? Que é Gavião Matias, Pagará, São Sebastião e Alta Varginha. Na quarta-feira, amanhã, a gente vai ter a área urbana 1, né? Pega Viracopos, Santa Teresa, Fujoca e Boa Parada. Não, Boa Parada já está na área azulzinha, né? Então pega essas 3 localidades. E na quinta-feira a gente vai ter a oficina, então, na área central, né? Pega Vila Juntos, do Centro, Cubatão, Vila Hoffmann e Boa Parada. Então essa foi uma divisão feita, porque a preocupação é de não fazer muita oficina esvaziada, não tem condição de fazer oficina em cada localidade, e a experiência mostra ter poucas pessoas, às vezes a pessoa fala também de um aspecto muito pontual, daqui da localidade é importante ter uma percepção um pouco mais global, mas também fazer pouca oficina só no centro dificulta a participação da população. Então, esse número de 4 caiu como o conselho, né, sugeriu, a prefeitura sugeriu e a gente validou no conselho e a audiência pública também validou. Então, vocês, né, o senhor Roberto, a Cris, já participaram da oficina de ontem, hoje vai ser a mesma oficina, a gente faz a mesma oficina em cada localidade, para a gente perceber o que tem de específico em cada demanda, né? Então, a gente vai ver, ontem apareceu aspectos muito fortes sobre as qualidades, sobre alguns problemas mais estruturantes, e é possível que seja até relativamente semelhante, porque são áreas rurais, aqui lá, né? Mas pode ser que tenha aspectos específicos aqui. Tá? Então, é esse que é um pouco o objetivo da oficina de hoje. Então, aqui o que eu falei, né? Então, amanhã vai ser na área urbana, hoje aqui, né? Na área rural 1, que é uma maravilha. Amanhã, 4 de outubro, na área urbana 1, e depois na área urbana 2, na quinta-feira. Então, lembrando que a gente vai ter 2 rodadas de oficinas, essa de problemas, e provavelmente no mês de fevereiro, ou março, comecinho de março, é a segunda rodada para a gente apresentar as diretrizes. Então, só o que vão ser as diretrizes? A gente, em cima do diagnóstico, da leitura da cidade, a gente, da equipe da UFSC, junto com a equipe técnica da prefeitura, a gente vai elaborar diretrizes. O que é uma diretriz? Pô, a gente tem um problema ligado à irregularidade fundiária. Quais são as diretrizes, pessoal? A gente vai criar tal expansão do perímetro urbano, vai fazer tal aspecto para enfrentar aquele problema. Então, o que a gente vai dar tentativas ou sugestões de como a gente acredita que seja a melhor forma de enfrentar aqueles problemas que foram elencados no diagnóstico. Mas pode ser que vocês acreditem ou julguem que ela não é a melhor solução. O que a gente vai fazer aqui é apresentar essas diretrizes para vocês e vocês vão validar ou não. A gente saiu agora, faz 2 semanas, uma rodada de 6 oficinas em Biguaçu. A gente teve 95% de aceitação em Biguaçu e a gente saiu de Antônio Carlos, 93% em Biguaçu. E na semana, faz 2 semanas, em Antônio Carlos também foram 4 oficinas e saiu com 98% de aprovação. Então, assim, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, mas para a gente ficou muito claro que a gente estava no caminho certo. E não adianta a gente ir lá no detalhe do plano diretor sem ter clareza se a gente está indo no caminho certo. A ideia é chegar na frente e a gente tem que refazer todo o trabalho. Então, o que a gente faz é cada etapa a gente vai validando para poder chegar no final com algo que já tem a legitimidade. Tá? Então, a gente vai colocar algumas questões aqui, não é necessariamente para a gente responder, né? Mas só quais são os temas, talvez, que parecem temas estruturantes e que o plano diretor pode ajudar um pouco mais ou um pouco menos na solução. Um deles é a pergunta: o que faz você se deslocar para fora do seu bairro e para fora de São Pedro de Alcântara? É emprego? É falta de escola? É falta de posto de saúde? É falta de equipamentos de lazer, de cultura? Porque
porque muitas vezes tem uma dependência, a gente precisa sair da nossa localidade, a gente mora para ir procurar isso, às vezes no centro de São Pedro de Alcântara, às vezes no centro aqui, talvez tem uma relação, talvez mais com Santa Amaro da Imperatriz, né, do que necessariamente com o centro de São Pedro de Alcântara, ou às vezes em São José, em Iguaçu, às vezes lá no centro de Florianópolis, né? É claro que a gente não vai conseguir trazer toda a diversidade de comércio e serviço que tem lá na região metropolitana do centro para cá. Mas a gente pode ter uma estratégia de alocação um pouquinho mais razoável, né? Então, no município de São Pedro de Alcântara, onde alocar uma escola, um posto de saúde, onde colocar um ponto de ônibus, né? Isso passa a ser um elemento muito importante. Quer dizer, a gente quer que surja um comércio, um serviço, um mercado, uma farmácia, mas ele só aparece onde tem gente circulando. Se eu coloco a igreja aqui, coloco o posto de saúde lá, coloco o lado 2 km para lá, coloco o posto de saúde, a escola, a gente vai distribuindo a população, vai distribuindo equipamentos, a população vai se distribuindo, a gente não teria condição para ter uma centralidadezinha, onde aparece o comércio, onde aparece o serviço, onde dá algum tipo de suporte à população, e a gente fica criando dependência de outras áreas. Então, mesmo numa área rural, a gente tem condição de organizar um pouco melhor o território. E essa acho que é uma das questões importantes. Você não vai ter toda a diversidade de usos do centro de São Pedro de Alcântara, não vai ter a mesma diversidade de uso de equipamento de São José, mas a gente pode ter um pouco mais de qualidade, de condição de acesso para a população. Então, isso é uma questão. O que faz vocês? Quais são as demandas que vocês têm que obrigam vocês a sair no dia a dia? Né? Não falo de ir morar em outro lugar, né? Porque a gente sabe que talvez o pessoal mais novo, tendo alguns que têm um vínculo com a produção e que gostam de estar aqui, alguns vão para as cidades maiores, mas eles, sei lá, acesso a lazer, a arquitetura, outras coisas, né? Mas muitas vezes tem a ver do fluxo cotidiano. A pessoa vai lá porque precisa de comércio, vai lá porque precisa de um remédio, precisa sair do bairro. Então, isso é uma questão importante que o plano diretor pode ajudar. Ele não vai obrigar a abrir farmácia, não vai obrigar a abrir padaria, mas se a gente tiver uma boa estratégia de organização, pode ser que essas coisas apareçam. Então, essa é uma questão importante. O segundo, né, qual que vocês acreditam que vai ser o impacto aí da pavimentação, né, do acesso São Pedro de Alcântara a Angelina, né, na 281. Tanto a 281, que tem essa ordem de serviço, como também tem a expectativa de pavimentação da 108, né, sobretudo ali do centro de Angelina, para o Garcia e para Major Recife. Né? Então, que provavelmente vai criar também uma conectividade de toda a bacia ali, do Vale do Rio Tijucas, né, nessa direção, como terminando do 282 para cima. Provavelmente não vai substituir nem a BR-101 nem a 282 como via regional, mas vai começar a ter algum tipo de fluxo nessa região. E isso pode ser benéfico ou pode ser bastante prejudicial, dependendo da forma como a gente planejar o território, o que cada um também vai querer que aconteça. Né? Isso. Você pode melhorar no município, a população que mora na cidade, sem condições de uso. Mas vocês imaginam. Lá sabe o que é isso aí, ó. Isso aí vem só melhoria, claro, que daí tem que ter um plano diretor que abrange o segmento de ter um plano diretor ordenado, né? Preço ordenado, não ordenado. Isso, essa questão. Mas isso aí é só melhoria. Onde é que chega o shopping, é melhoria para todo mundo. Mas a gente tem um monte de cidade, por exemplo, que cresce, ela é pendurada na rodovia. Então, um monte de ocupação, o que acontece? Não tem nenhum tipo de estrutura, a casa está direto na rodovia, tem que atravessar, tem que ir para a escola, não sei o que, tem que ir para o colégio industrial, não tem moradia. Então, é uma possibilidade, mas, como você falou, exige uma necessidade de planejamento. Né? Só quem mora lá sabe o que é aquela estrada. Sim, só quem mora. Sim. Essa questão do acesso não tem. Quero só complementar o que o Carlinhos estava falando. Melhoria. Só que, claro, tem que ser bem debatido, porque não adianta a gente fazer uma rodovia. É uma SC, querendo ou não, é uma SC, tem uma norma ali de tantos metros do eixo da estrada e tudo mais, e aqui o povo, querendo ou não, assim, é interior. Deixa ali 2 metros da estrada e já bota, não digo meio muro, mas às vezes até uma casa construída em cima, né? E outra coisa, só um detalhe, aquilo ali é o desenho de onde vai ser asfaltado? Não, o asfalto aqui. Não, embaixo. Ah, tá, não. Essa aqui é só as outras alternativas, né? Mas eu uso esse aqui. Aqui tem de Antônio Carlos, né? É isso que eu ia dizer, que não está certo. Outro tema, né? Se o seu bairro ele sofre movimento de massa, tem a ver com áreas de risco. Né? Questão de declividade alta, com erosão, com movimento de massa, com áreas de inundação ou não. Então, isso é um tema, e aí já passo a palavra para o senhor. Isso é um tema que é bastante recorrente nos municípios, quando entrar para Angelina, São Pedro de Alcântara, porque é muito da situação como tem isso configura, né? E a gente, no momento que em Angelina a gente está fazendo plano diretor lá, a gente começou a fazer essa rodada de oficinas lá no mês de setembro do ano passado.
lá você fala, mas aqui nunca encheu, aqui nunca desbarrancou nada. Chegou novembro, 2 meses depois da oficina, tudo que eles falavam que não tinha encheu, e muitas áreas eles falam que nunca tinha sido desmoronamento inteiro. E muitas vezes o papel que a gente tem de demarcar as áreas de risco, as áreas de suscetibilidade, é que tem estudos técnicos bem fundamentados que delimitam quais são aquelas áreas que são mais suscetíveis e menos suscetíveis. Não quer dizer que nunca aconteceu, que vai acontecer futuramente. A gente sabe que o regime de chuvas ele se altera muito, e está se alterando cada vez mais. Então é papel nosso também de poder demarcar quais são aquelas áreas que são mais adequadas e menos adequadas. Em relação à aumentação dos falsos, Como é o senhor? Licésio. Licésio. Em relação à pavimentação, o fato de aglomerar, como o senhor falou algumas vezes, só pendendo naquele asfalto, naquela rodovia, nós temos um exemplo claro que vinha acontecendo, ainda vem acontecendo na Grande Florianópolis com a 101, que os municípios não se preocuparam em fazer vias alternativas, desembocando tudo só ali. Então, está os engarrafamentos, está todo o trânsito pendendo ali, hoje está sendo feito por Danel, né? Mas também não. Então, o que do meu ponto de vista deveria se preocupar muito é a relação do município preparar os bairros com acessos em ruas alternativas, exato, para que o povo não fique dependendo só daquela rodovia. Então, assim, os acessos, um exemplo claro, na 2 de outubro nós temos tem um acesso ali que passa, que sai na Palhocinha, né? E sai lá em Antônio Carlos, Santa Maria. São acessos assim que tem que ser feito na Rocinha, que sai lá, então são o Morro da Glória, que sai lá em Antônio Carlos. Então são essas ruas, esses acessos, que tem que ser melhorado para que o povo não fique dependendo 100% da rodovia. Então, esse aqui é um tema para vocês importante ou não é? A questão das áreas de risco, das áreas de inundação. Né? Aqui tem outra foto aí de alagamento, aqui, né? Em São Pedro de Alcântara, em novembro aí do ano passado. Né? Se é uma questão relevante. Só um exemplo dessa questão desses acidentes, né? Geográfico assim de tempestade. Aqui a geografia aqui é curta, assim, a bacia do rio que nasce aqui é curtíssima, mas deu aqui uma tromba d'água há uns 10 anos atrás, 2012. O riozinho que tinha assim 1,5 metro, 2 metros de largura, abriu 20 metros. E levou a ponte, levou o engenho, o melhor engenho o que tinha na frente levou. Então, num espaço assim, uma bacia curtíssima. E uma questão de hora. Como é que podia concentrar tanta água? Concentração de chuva muito. Como é que podia concentrar tanta água numa bacia tão pequena para provocar uma destruição tão grande? Então, quer dizer que não acontece. Ainda foi que o Rio Matias, naquele dia, não encheu. Enchesse lá, não tinha nem problema de vazão. Se tivesse enchido os dois juntos, cheios, aí 14 dias depois, o Rio Matias ficou outro. Foi duas. Então, para isso, assim, existe um estudo que é bastante, assim, já com uma tradição bastante consolidada, né? De cálculo de bastante contribuição de fluxo hídrico, da questão do regime pluviométrico, e a estrutura do solo. Né? Então, tudo isso são dados que não tem como a gente rebater e dizer que não existe. Está ali. A questão é o que a gente vai fazer com isso. A gente vai, né, ser sensível a essa questão e evitar essas áreas e ocupar outras, né? E São Pedro de Alcântara não tem uma situação tão complicada quanto a Angelina. Né? Eu sempre cito esse exemplo. A Angelina é quase tudo vale encravado, ou a beira de rio é morro. Né? Aqui a gente ainda tem algumas áreas que são relativamente um pouco mais propícias à ocupação. Então, é identificar essas áreas e poder direcionar elas para a ocupação. Né? Então, esse é um papel. Outro tema, né? Quando a gente fala de serviços e equipamentos, tem muito a ver com serviço e equipamento público. Né? Posto de saúde, escola, creche, né? Existe isso, a população tem acesso, não tem acesso, o serviço funciona bem, não funciona bem. Então, esse é um outro tema também de planejamento urbano. A gente não tem como fazer a gestão do equipamento. Falta professor, falta médico, né? Ou a escola não está tendo manutenção, o projeto não resolve isso. Mas a localização, sim. Né? Que ele pode direcionar a localização. E isso pode ter impacto gigantesco. Né? Florianópolis é o anti-exemplo de onde colocar esse equipamento. Tem um monte de escola, e a escola geralmente ela organiza a vida de um bairro. Né? E muitas vezes ela é colocada no final de uma rua sem saída.
E aí, durante 40 anos, as famílias todas têm que levar, o transporte coletivo não chega no final de uma rua sem saída, tem que levar a criança carregada porque não foi feita uma antecipação em relação a isso. Em Florianópolis tem recurso, ela constrói uma escola, ela constrói 10 escolas por ano. Agora, em São Pedro de Alcântara, cada escola tem que ser muito bem pensada, com cada posto de saúde, cada equipamento, né? Uma rua nova, uma ponte nova. Né? Então, aonde alocar isso é muito estruturante. Então, eu me lembro assim do contrassenso, né? Um exemplo muito prático, assim, foi quando foi instalada ali no Sistema de Madrid uma unidade da Univale. Instalaram lá e não criaram infraestrutura de acesso. A fila que se formava ali era gigantesca, todo dia, à noite, para chegar e para sair. Né? Mas tudo bem, mas eu quero dizer assim, eles não preveem a infraestrutura para uma unidade de serviço dessa. Entende? Diferentemente dos Estados Unidos, jamais quem permite fazer uma unidade de serviço dessa lá sem ter uma infraestrutura. Sabe o que é interessante? Às vezes a prefeitura gasta dinheiro para construir uma praça e uma escola. E aí coloca uma escola, eu não estou falando daquilo, estou falando de forma genérica. Né? O terreno está disponível, lá constrói o recurso, chega, tem que gastar, aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Né? Mas às vezes a ideia do diretor é antecipar isso, né? Poder já prever algumas áreas que são possíveis de ser utilizadas. E às vezes a escola está aqui na beira de uma rodovia. Não sei se em Iguaçu, tem uma escola que está embaixo de uma passarela na beira da BR-101. E a comunidade está todo do lado da BR-101. E assim, então, é isso aí, a população sai da escola direto na boca da beira, da BR-101 e tem uma outra praça que ninguém usa, porque está distante. Quando tu aproxima dois equipamentos como esse, um valoriza o outro. O fato de a praça ser um espaço para a criançada poder sair da escola, brincar e tal, e a praça não é um espaço perigoso porque tem gente utilizando, circulando, né, no dia a dia da praça. Então, essas são coisas que é para o planejamento também tentar ajudar a organizar. Né? Eu acredito que a prefeitura, com esse negócio de levar as crianças para São Pedro, eu acho que eles acertaram, porque antes tinha várias escolinhas de Nova Varginha, Roma, e acho que todas as comunidades tinham, né? Mas eles têm pouco aluno, segura essa. Difícil de manter. Trazer o professor aqui, o professor levando para lá, eu acho que é melhor. Porque a infraestrutura deles lá é boa para isso. Às vezes é isso. Acontece, o transporte coletivo funciona bem, o transporte escolar funciona bem. Pode escolar, coletivo. Não, escolar. Não, o transporte coletivo, onde o pessoal já criticou bastante, imagino que aqui também vai criticar. Só tem transporte coletivo no centro. E para baixo. Vou parar, vai fazer transporte coletivo. Então já anota aí quando a gente for assistir, esse é um problema importante. Né? Outra questão de infraestrutura. Então, a infraestrutura, sobretudo, tem a ver com saneamento básico, esgoto, água, drenagem, resíduos sólidos, né? Coleta de lixo. Funciona, não funciona, a gente sabe que não tem, claro, não tem rede pública, né? Um município não tem muita densidade para ter uma estação de tratamento de esgoto e tal, mas talvez já tenha impacto visível nos mananciais, pela despeja regular de esgoto, né? Pela questão do lixo, funciona bem a coleta, não funciona, algumas áreas são bem servidas, outras não são. Lixo, então, importante, seleção de lixo. A coleta seletiva. Coleta seletiva é muito importante. Educar as pessoas, né? E a questão mais educação do que o serviço, né? Mas aí é bom explicar para a população que com o resíduo sendo vendido, retorna um pouco, né, para a população, porque gera dinheiro na venda, né, e investe na própria cidade. Assim, também não é papel do diretor falar onde é que vai ser ligado a rede, você tem muita ver com o concessionário, mas faz parte do diretor, por exemplo, tentar compatibilizar onde vai ter mais gente, onde tem mais infraestrutura, porque às vezes você coloca um monte de gente morando numa rua sem saída. Não tem acessibilidade. Por que eu vou colocar mais gente lá? Então, tentar compatibilizar a lógica de onde vai ter mais pessoas com a oferta de sistema viário, com a oferta de equipamentos de saúde, de esgoto, essas coisas assim. A gente não vai conseguir construir uma escola no lado de cada casa. Não vai conseguir construir um posto de saúde no lado de cada casa. Mas se a gente construir um posto de saúde que seja mais acessível para um conjunto de comunidades, é melhor. Em vez de construir lá numa comunidade que está lá longe, todo mundo daqui tem que ir até lá, às vezes coloca uma no meio, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de equipamento. Então, esse é o papel também. No caso do lixo, que é algo super importante em qualquer município, pode ser feito oficinas para ensinar compostagem e etc. Aí, já fazer um trabalho melhor em relação a isso. Outro tema, né, a questão, São Pedro de Alcântara tem um patrimônio paisagístico natural bastante relevante, né? Como é que isso acontece? Essas áreas estão sendo protegidas, qualificadas. Às vezes a gente vê, sei lá, a gente é um proprietário de terreno, vê um rio, um curso d'água como problema, que eu não vou poder ocupar e tal. Mas muitas vezes ele é um patrimônio que pode ser utilizado como geração de renda, se for bem utilizado.
Né? Agora, se ele estiver poluído, se ele estiver desqualificado, se ele tiver alguma característica ruim, muitas vezes ele não vai poder servir disso. E talvez o papel muito de São Pedro de Alcântara, isso foi conversado ontem, né, seja um pouco oferecer esse tipo de serviço, né, de turismo, ecoturismo, né, para a população, por conta desse patrimônio. Então, tirar um pouco de recurso, mas isso vai exigir da gente capacidade de reconhecer onde é que estão essas áreas e de proteger elas, de qualificar elas. Né? Não só como ver o patrimônio ambiental só como algo que impede a gente de ocupar, mas também como algo que pode trazer para a gente recurso e não, a gente não precisa ir muito longe daqui para ver áreas que trabalham bem com isso. Né? Porque são turismo do CIA, outras áreas que tem aí, né? Toda uma lógica de turismo quase que regional, nacional, por conta da existência de patrimônio. O turismo deve sair da gaveta, ele não tem que sair para a realidade. São Pedro, hoje nós ouvimos muito falar em turismo, turismo de gaveta. O secretário entra em gaveta do projeto, o secretário entra em gaveta da ideia, o secretário entra em gaveta, portanto, o turismo de gaveta. Não existe uma educação, não existe uma propriedade, não existe uma divulgação, não existe uma preparação do município para o turismo. Também não é só culpa do poder público, também é culpa da sociedade, que não se prepara, que não tem a visão. Então, o que eu acho que cabe ao poder público, no caso do plano diretor? Tentar levar a educação da parte turística também para essas famílias que muitas vezes continuam a acolher, mas não acolhem porque não tem preparação para isso. Uma coisa muito importante também é a gente poder identificar já quais são essas áreas com relevância. Você fala, poxa, aqui na nossa Socaré tem cachoeira tal, tem lá o manancial tal, tem aquele conjunto de morros que tem um monte de nascentes que são importantes. Vocês ajudarem a gente a mapear, a gente tem ferramentas de identificar algumas coisas. Ou do engenho, do área de patrimônio histórico, né? O que tem valor histórico, cultural e paisagístico que pode ser utilizado. O papel do diretor é sobre tudo que tem localização, mas às vezes criar alguma estratégia de conservação, até para o proprietário ter algum tipo de retorno financeiro. Né? Às vezes o cara, sei lá, tem um casario histórico, e aí a prefeitura toma e ele não tem nem condição de manter aquele casario de pé. Né? Mas às vezes tu pode ter algumas políticas de abatimento do PTU, ou de algum tipo de acesso a financiamento pelo governo estadual, pelo IFAM, por outros órgãos de financiamento, que ajude o proprietário a ter algum tipo de... não só ter o ônus de ter que manter o casario, mas ele ter algum acesso à renda. Para quem conhece um pouco, eu sempre bato nessa tecla, para quem conhece um pouco o município, não meio vizinho, mas quase vizinho, Piratuba, né? É um município do tamanho de São Pedro, é um município que não tem a topografia dele, é pior do que São Pedro, muito pior do que São Pedro, porém, há uns 20 poucos anos, 30 anos atrás, anos 90, existiu um prefeito, existiu um poder público lá, que abriu as portas para que o empresariado viesse e ocupasse o espaço. Ocupasse, livrando de impostos, livrando isso, livrando aquilo. Hoje, Piratuba tem hoje 4 mil habitantes natural, né, original ali, né, e gira em torno de 100 mil habitantes sempre na cidade, inverno, verão, tudo, tá? Girando 100% do comércio, o turismo vai e as pessoas que estão ali ou trabalham em hotéis, ou trabalham no comércio, né? E além disso também é facilitar que os municípios vizinhos sejam visitados pelos turistas dali, deixando criar aqueles serencinhos que possam levar aos engenhos que existem, que possam ter um engenho de cervejaria, moinho. O que acontece? Esse pessoal que está levando o turista para esses locais, ele paga, ele incentiva e ele prepara aquele local, aquele engenho, aquele moinho, para que possa receber bem o turista. Então, eu acho que São Pedro, por isso eu falo muito do turismo de gaveta. Bota tudo na gaveta, mas não se preocupe em buscar a comunidade. A comunidade também tem a parcela de culpa, não é só o poder público. O dado tem a parcela de culpa também não busca se aprimorar na situação. Então, eu acho que São Pedro tem um legado grande, tem um espaço muito bonito. Nós temos um caso aqui pertinho, todo mundo aí conhece o local. O sol nosso aqui do alto no começo do Alto da Varginha era visitado, né, quando era proprietário anterior. Foi vendido o terreno, a prefeitura deixou, fecharam o acesso, hoje é 100% particular, uma coisa que poderia ser pública e explorar o turismo. Para quem conhece a região sabe disso.
Salto, qual é o nome? O salto é um dos saltos mais bonitos que eu conheço. Tem 110 metros de queda livre. 110 metros de queda livre. Tá? Era limpo, era de forma hoje está 100% fechado. Está certo, é proprietário, mas não existiu uma intervenção do poder público na época para que isso pudesse ser equilibrado. E assim, é interessante, por exemplo, que em Antônio Carlos, a gente conseguiu identificar que muitas vezes o papel do planejamento é ver o que tem dentro do território que se aproxima. Né? E aí, em Antônio Carlos, a gente conseguiu identificar áreas onde tinha esse patrimônio histórico, os equipamentos de saúde, educação e elementos ambientais relevantes. E ali foram identificados, a gente remarcou como áreas de interesse, né, de planejamento e de organização do território. Então, é claro que às vezes quando está muito espalhado é complicado, mas se a gente consegue integrar patrimônio com a questão ambiental, junto com a questão, né, de comércio e serviço, a gente tem um tipo de situação que é muito proveitosa para uma coisa alimentar a outra. O senhor comentou de Piratuba, tem muita questão das águas termais, que é uma escala rica, né? Quem conheceu Piratuba lá no começo de lá, 30 e poucos anos atrás, tinha uma lagoa, era uma lagoa, eu digo que eu conheci, era uma lagoa de barro vermelho, uma cidade catinguenta, porque a água que lá é por enxofre, não é por enxofre, né? Catinguenta, não tinha acesso, existia só uma pescadinha dentro de Piratuba. E nos anos 80, por aí, foi construída uma ponte. Até então, a passagem do município vizinho era uma balsa. Tá? Daí existia um poder público, tinha prédiozinhos de 3 andares de madeira, coisa assim engraçada, né? Mas o poder público chegou e abriu as portas para que a iniciativa privada fizesse o papel dela. Está lá hoje. Tá, só para eu pegar o processo. Tu sabe por que Piratuba expandiu? Porque o poder público abriu as portas. Não, Piratuba expandiu porque os terrenos lá onde as águas termais, que é as águas lá em cima, era do Estado. Qual foi o ano que o Paulo Afonso foi governador? Vocês têm 90 e tantos? É década de 90. O Paulo Afonso foi lá, furaram os poços que lá era para ter petróleo, e não deu petróleo, aí deu uma água quente, tanto que a água ela tem óleo, eu não estou falando que as águas eram nojentas. As águas da termais de Piratuba são Eu vou só sugerir o seguinte, não ficar conversando sobre Piratuba, né? Não, só para terminar. As águas termais são da prefeitura, elas cobrem uma cota para cada pessoa participar das para participar para financiar. E os hotéis têm a piscina para a prefeitura. Só por isso falou do Piratuba, porque o governador deu os. Obrigado, senhor. Não é pelo jornal. Então, pessoal, outra questão importante sobre o patrimônio histórico. Né? Então, a gente está na primeira colônia alemã, né? Então, a gente tem a questão do patrimônio, da migração europeia. Né? Então, a gente tem um patrimônio que está aí. Né? A questão é como é que a gente trabalha ele, como é que a gente valoriza a presença desse patrimônio. É uma questão que vocês acreditam que é relevante, tem a ver com a história de vocês, né? Com a trajetória específica de São Pedro de Alcântara, que a gente não encontra em outros locais, e que, dependendo da forma como a gente trata, Angelina, foram mapeadas 33 edificações históricas nos últimos 8 anos, dessas 33, 6 já tinham sido ruídas. E das outras 20 e tantas que restaram, muitas estavam em processo de degradação quase total. Antônio Carlos não tem essa relação. Antônio Carlos, se a gente andar pelo interior, muito patrimônio histórico está mantido, está qualificado, então isso tem muito a ver com a cultura de cada lugar, a forma como ela valoriza, como ela cuida, né? Até que ponto vocês, como alcantarenses, têm valor, eu gosto, cultivam alguma relação positiva com o patrimônio histórico. Por isso é uma questão também importante. Então, assim, eu só todas essas questões de uma forma geral para dar um empurrãozinho para as discussões. A gente vai fazer agora 2 dinâmicas com vocês. Uma delas, a primeira delas, é entregar 3 fichas verdes. E a gente vai começar pelos aspectos positivos. A gente gostaria que vocês, individualmente, pensassem quais são as 3 principais qualidades. Pode ser tanto de São Pedro de Alcântara quanto da localidade de vocês, não tem problema. Só se a gente for da localidade, às vezes não se solta o nomezinho aí. Mas quais são as 3 principais qualidades que o plano diretor tem que fortalecer, cuidar, né? Porque se a gente também só trabalhar sobre o problema, às vezes a gente deixa de lado que tem qualidade e isso se perde. E depois a gente vai fazer uma outra dinâmica com a ficha rosa, que são os problemas. Vai começar pelo que é positivo, tá? Porque positivo às vezes o pessoal tem mais dificuldade de encontrar e problema, cada um às vezes tem 8, 9 problemas na cabeça. A gente começa pelos positivos, o que a gente vai fazer? Individualmente, ele vai recolher todas as fichas
Isso é muito importante. Que cada um pense individualmente o que vocês entendem coletivamente. A gente não abre a voz, porque senão quem fala mais acaba monopolizando a fala e nem todo mundo tem direito a falar. Então a ideia é que todo mundo possa contribuir. Então uma qualidade em cada ficha, tá? As três principais. Não sei, vai dar o que vai dar o que vai. Vou fazer. A gente tem ainda vai escrever aqui, tá tentando achar uma. Ah, tá faltando? Faltou. Deixa eu pausar de novo. O que foi convergente? A gente chutou as fichas que são semelhantes. E a ideia disso aqui é poder mostrar que realmente quais são aqueles temas que parecem mais relevantes. Então, a partir da percepção de cada um, a gente está construindo uma percepção que é uma percepção de conjunto, coletivo. Então, isso é importante porque cada um tem o mesmo direito à fala e à voz aqui. Para a gente é muito importante isso, né? Então, o que apareceu mais aqui apareceu 13 vezes. Está cerca de 22 pessoas aqui. Esse aqui apareceu 60% de vocês. Esse aqui é uma principal qualidade que o município tem. Vocês imaginam qualquer? Patrimônio ambiental, área verde, natureza, as belezas naturais. Muda um pouco a palavra, mas a lógica geral é a mesma. Né? Belezas naturais, riqueza natural, vegetação, natureza, alta Varginha com potencial de uma pequena Campo de Jordão. Tem até um projeto aí, uma expectativa de salto da Alta Varginha também tem a ver com patrimônio ambiental, né? Então é uma questão aqui especialmente ligada a isso. E parque, isso, salto, e parque da fonte de Alcântara. Então isso tudo apareceu aqui do ponto de vista de qualidade. O segundo que apareceu mais, apareceu 10 vezes. Vocês veem que bastante representativo também. Vocês imaginam como que é? Quase, essa aí está ali. Educação. Então isso é bem interessante, né? Um município num pote pequeno, né? Que às vezes tem dificuldade de acesso à infraestrutura de educação, tem uma boa oferta, e isso apareceu ontem também. Melhorando hora por hora. Que bom saber. Que ótimo saber. Então educação boa, educação. Eu vou ter que corrigir, cara. Não é que a nossa educação é a melhor. É porque o povo aqui de São Pedro sabe ser gente. Não, eu estou dizendo que no exemplo geral. Porque se tu for pegar a rede pública estadual, por exemplo, e tu vai, por exemplo, em algum outro município, é complicado, cara. Isso vamos dizer, o ambiente que a pessoa se cria, a criança, como é que se diz, a sociedade, isso, mas ali tem um ambiente social que se cria e se implica muito. E aqui em São Pedro, querendo ou não, uma comunidade abraça a escola, né? Está me entendendo? A família é a base de tudo. Exatamente. Acho que um poder que apoia a família. Então, isso uma coisa tem que ser um pé em cada lado. Pessoal, o que apareceu em terceiro aspecto. Vocês imaginam qual que é? Acertado. Mas é engraçado que ontem não apareceu. Né, queridos? Ontem não apareceu tanto com problemas, foram 4 vezes apareceu com problemas. Não apareceu com qualidade lá na saúde lá. Apareceu com problema. Com problema, isso. Apareceu 4 vezes com problema. Pode ser que você tenha ouvido lá na Maracá. Mas a saúde de São Pedro hoje, de hoje, né? São Pedro hoje, ela está melhor do que muita rede particular, privada. Olha só. Está melhor. Foi controlar resfriado. Agora não, cada pessoa tem problema com o seguinte, o pessoal que vai doente. Deslocamento, é isso que o pessoal fala. Deslocamento, exatamente. Ó, pessoal, então só vamos manter concentração aí para não dispersar, né? Vamos lá? Então, ó, saúde, posto de saúde, né? Posto de saúde funciona, transporte do paciente, né? Tem a ver com a saúde, saúde. Então isso apareceu 9 vezes. Mas quando fala em saúde, não significa só um posto de saúde. Significa um custo, que muitas vezes tem necessidade ou distância, e São Pedro hoje facilita.
tirando talvez a alta complexidade do colocado. Eu, por exemplo, já estou há 8 meses esperando um negócio simples, um procedimento simples. Os exames, cara, isso é a coisa mais rápida, a consulta com o especialista, o exame para ter o diagnóstico, coisa mais linda. Agora, 7 meses. Procedimento, né? Daí assim, aí até chegar ao procedimento, você pode fazer. Eu já tenho que fazer um outro exame. Pessoal, 4 aspectos vocês já falaram, a mesma quantidade de vezes apareceu com a saúde e a mesma tranquilidade. Né? Então, lugar calmo, município tranquilo, qualidade de vida, moradia, né? A questão do local interior, local seguro, qualidade de vida e segurança, qualidade de vida, calmaria, pouco movimento, segurança e município muito tranquilo. Isso apareceu como um aspecto bastante importante. Né? Agora, olha só que curioso, era para ser qualidade, né? E aí o que apareceu em quinto foi um problema, que é a falta de comunicação. Falta de comunicação, falta de acesso, mais apoio ao cidadão, falta de investimento em turismo. Então, aqui apareceu como problema, a gente até vai, não vamos nem colocar lá como qualidade, mas quem escreveu aqui, deixa anotadinho para quando a gente fala sobre os problemas, se vocês acharem que isso aqui é importante, podem repetir, não tem problema nenhum, tá? Mas como é problema, a gente só não vai colocar. Mas já pode mostrar, né? Não, já consideramos. Se isso aqui não aparecer lá nos problemas, a gente faz uma avaliação. Não fica certo o conteúdo. Ele vai dar 110%. Mas talvez ele botou esse familiar que é bom. Mas falta de comunicação. Não, mas às vezes acha que é bom. Por exemplo, assim, um cidadão de São Pedro disse que era que ela era a tua falta 281. Então, quer dizer, às vezes tem coisas que... A falta de comunicação. Exato, né? Isolamento. Para mim não é bom. É que falta, geralmente, a gente não consegue associar algo. Pessoal, agora apareceu 5 vezes como uma qualidade. E aí, claro, não depende da prefeitura, não depende de nenhum de nós, tem a ver com a localização. É a inserção de São Pedro da região metropolitana, proximidade de Florianópolis. Então, isso é realmente um atributo, né? É diferente, por exemplo, do diretor de Anitápolis. Anitápolis está lá na margem de terra, para chegar em Anitápolis. É perto da Esquemada, é perto de Santa Rosa do Lima, é perto de Maracujá. Mas está pegando população de 360, como o Angelino está pegando população de 360. Logo ele vai chegar lá. Então tá aí, ó, localização estratégica, proximidade dos grandes centros, está perto da capital, proximidade dos grandes centros, né, proximidade da capital. Então apareceu 5 vezes esse aspecto. Aqui ele está um pouco mais genérico, assim, tem a ver com, transporte, apareceu 4 vezes, né, transporte escolar, aqui serviços públicos que funcionam, está um pouco mais genérico, e fácil acesso aos objetos públicos, escola, transporte escolar. Então ele coloca vários aspectos, mas aqui um pouco mais ligado ao transporte escolar como qualidade. E agora começa a variar. Agora são os aspectos que apareceram 2 vezes e 1 vez só. Então vocês veem a diferença do que apareceu 13 vezes e do que apareceu só 1 vez. Então a gente tem um nível diferente de hierarquia aí. Então apareceu 2 vezes, povo de muita fé e igreja. Então também a relevância que um equipamento, uma igreja tem, às vezes até na relação de sociabilidade, de proximidade, de vínculo das pessoas. Né? Então a gente sabe que a religiosidade é um elemento muito forte em quase todos os municípios da região. Em Itápolis, assim, Antônio Carlos, uma coisa impressionante, tem cada localidade tem a sua igreja, tem seu campo de futebol, são as formas como a sociabilidade acontece. Quer dizer que é a única que vai acontecer? Não, pode acontecer de outras formas, mas a gente não pode tirar isso. Desculpa, Rafa, conversar com a questão turística. Turismo religioso. Minha caminhada aqui é Angelina, então você pode estar inserido. Quem falou? Questão de estar vinculado a... Qual o nome? Apareceu 2 vezes também, já tinha aparecido ontem como qualidade a questão da agricultura também, né? Então agricultura familiar e agricultura. E esse é um papel importante para o diretor também, para diretores, não é só para a área urbana, ele é para todo o território municipal. Então a gente poder identificar quais são as áreas onde tem mais aptidão agrícola, até onde tem mais condição de cultivo, né? Onde já existe a população que está produzindo, que se mantenha produzindo. Então, que se dedica a isso, né? Assim, é diferente. Antônio Carlos, por exemplo, quase 40% do PIB de Antônio Carlos a município cresceu 50% nos últimos 12 anos, de população. Passou de 7 mil, mas ainda 30% a 40% da renda vem do campo, mano. Produção de hortaliças, né, das caixarias.
aqui não é tão representativo da atividade agrícola, mas não significa que quem está lá ainda não deva ser valorizado. Né? Então é um pouco essa relação. Aqui apareceu 4 vezes, eu esqueci de aparecer, de falar isso aqui, desculpa, estava ali no canto. Tem a ver com patrimônio histórico. Patrimônio histórico, estilo germânico, riqueza, diversidade de patrimônio cultural, potencial turístico. Muito importante saber que o pessoal valoriza isso e parece que realmente São Pedro de Alcântara tem bastante potencial, né? Tanto do vista do patrimônio ambiental quanto do patrimônio histórico, né? Potencial tem, mas fica com potencial. Mas é melhor do que não ter nada. E aqui apareceu 2 vezes, quer dizer, individualmente aqui, como um aspecto positivo, proximidade do poder público, deve ser talvez uma proximidade mais no sentido de contato, né, com a prefeitura e tal, apareceu uma vez como qualidade e uma vez como qualidade coleta de vídeo. Então, o que acontece muitas vezes quando aparece uma vez só ou 2 vezes, tem muitas vezes é a percepção da pessoa sobre aquilo. Né? A gente ali vai focar sobretudo naqueles aspectos que estão mais acima da tabela. Né? Não quer dizer que não é legítimo, né? Mas talvez não seja prioridade nesse momento investir tanto e tal. Quer dizer que não quer dizer que vai ter coleta de vídeo. Quer dizer que isso é um problema ou não, né? Necessariamente uma situação mais delicada. Vocês acreditam que, em relação ao que foi colocado ali, a gente está bem representado em relação às qualidades que o município tem? Sim. Talvez se o pessoal colocou. Não, mas pode ser que não, poxa, lembrei que tocou, é verdade, tem toda razão. Mas pode ser que alguém tenha pensado uma coisa diferente, não está ali. Só bota feijão no prato que ele gosta. É verdade. Mas veja só, a gente já está tendo assim, uma panorâmica, né? E a gente precisava ter na cidade, né? Porque a gente vem conversando há muitos anos, né? Várias reuniões, várias rodadas de conversa, várias audiências públicas. E a gente precisa dar um norte para essa coisa. A gente precisa ter um futuro previsível. Tirar da gaveta. E só que ninguém encabeça esse trabalho, né? Fizeram lá em Piratuba, não vamos discutir quem fez, mas vamos dizer assim, nós precisamos de um norte. E para isso nós precisamos de parâmetros. E aqui nós temos 0 parâmetros. A natureza, a qualidade de vida. Então, o que nós não podemos permitir, gente, é que São Pedro de Alcântara, naquele desejo de crescer, se transforma numa São José, uma Palhoça, né? Ou Florianópolis, e pega essas qualidades que tem. A natureza, a qualidade de vida, a segurança. Então, é esse o caminho que nós temos que decidir para frente. Como crescer? Como crescer de uma forma ordenada. Não crescer desordenado, eu concordo contigo. Mas quem se verá, São Pedro vai crescer. Vai encher lá embaixo. Mas para isso nós precisamos de mecanismos. Para isso que a gente planeja, né? Ordenado. Exatamente. Acabar com essas coisas, as pessoas vendem um lotezinho no morro, uns 360 metros, sem estrutura, sem nada. E lá ligar a luz, ligar. Exatamente. Essas coisas aí, nem sei o que é. Eu acho que eu não me refiro nem tanto ao crescimento populacional. Eu me refiro mais ao crescimento do turismo, crescimento talvez no turismo agrícola, talvez no rural, né? O turismo religioso que já existe, mas ampliar. Tá? Então, mas isso não depende só do poder público. Isso depende também da sociedade. Né? Não depende, o poder público não pode botar de goela abaixo aquilo que eu não tenho vontade de fazer. Eu posso dar um exemplo rapidamente aqui. O rapaz aqui botou um café, uma floricultura ali na SC, aqui no Viracopos. Ele não dá conta de atender, porque ele fez uma coisa de qualidade. Sim. Tudo bem, ele não sabe privada. Também ajuda. Não é só o poder público. Orienta, né? É que parece que São Pedro tem que ter o primeiro. Porque ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia. Mas depois. Mas é igual, vamos dizer assim. Nós estamos falando em Cuidado da Natália ali, está tendo que escrever tudo aí, conversa do É igual nós estávamos falando, né? De César falou e tudo mais. Mas vamos dizer, agora está saindo o hotel em São Pedro, né? Mas vai que aquilo ali, cara, vai ser. É o começo. Foi dado o pontapé inicial, uma grande estrutura. E eu acho que São Pedro tem, além do turismo religioso, do turismo rural, para mim muito mais forte, porque o que é que nós temos aqui? Nós temos interior, tranquilidade, natureza, tudo coisa mais perto do centro. Tu não precisa ir lá em Rancho Queimado, lá em Urubici, que querendo ou não tu vai fazer uma viagem, são 2 a 3 horas de viagem, dependendo de onde é que tu vai,
para tu ter uma cabaninha, um chalezinho para tu passar o final de semana. São Pedro do Ateio. Tem, eu já vi alguma coisa lá pro Rio Forquilha, lá em cima, já tem só que tá fazendo. E cada vez um vai fazendo, opa, deu certo lá, por que não pode dar certo aqui? Daqui a pouco um faz as cabaninhas aqui, mas parece que tem que ter o primeiro para dar certo. Mas, se Deus quiser, vai andar. Vai. Pessoal, vamos agora para o que talvez vocês queiram mais declarar de problema, pode ser? Então, o que a gente vai passar agora? Vamos passar 3 fichas para vocês. Talvez vocês tenham na cabeça 5 problemas, 6 problemas. Tentem escolher aqueles que vocês consideram mais significativos. Quais são os 3 maiores problemas que vocês identificam para aprender o plano, tá? Vou tentar dar prioridade. Esse é o melhor que eu Você para mais, eu acho que precisa mais. Apareceu 19 vezes, e tem 22 aqui, quase 100% das pessoas colocou esse como principal problema. Imagina qual. Você deve saber, mas qual é? Quase. Comunicação. Acesso melhor à telefonia e internet, falta de sinal de telefone, falta de comunicação, acesso melhor à internet, comunicação, sinal de internet, sinal de telefonia, infraestrutura de comunicação e assim vai. 19 vezes apareceu. Que foi o maior, por enquanto, o maior problema de qualquer localidade. Onde mas é impressionante todo mundo pensar na mesma. O segundo, vocês vão ver que a gente tem 2 problemas que estão muito acima dos outros. Então, um tem a ver com a comunicação, o outro tem a ver com o que já foi falado, que tem a ver com as estradas. Né? Então, estradas rurais precisam de melhoria nas estradas, melhoria nas estradas, melhoria nas estradas rurais, melhoria nas estradas da área rural. Estradas estão péssimas, melhorias nas estradas, infraestrutura das estradas precárias. Então aqui apareceu 13 vezes, tá? Tem a ver com mais com gestão. O que o plano diretor às vezes pode ajudar é identificar, de acordo com a estratégia de ocupação do território, quais são aquelas vias preferenciais de pavimentação de melhoria. Porque como, sei lá, melhoria tem 1.200 quilômetros de áreas rurais. Se ela começar a pavimentar qualquer via meio que sem critério, ela não vai ter fôlego para pavimentar tudo. Mas às vezes se ela pega e pavimenta uma via entre 2 localidades, ou 2 centralidades mais importantes, mais pessoas vão ter acesso àquela melhoria. Então o papel do plano diretor é me orientar quais são aquelas preferenciais. E às vezes, sei lá, pode ser que eu queira que a minha rua seja pavimentada. Mas às vezes para a população, ou para a maioria, outra via de necessidade. Às vezes na área rural não é necessário o pavimento. A manutenção lá. Material bom, equipamento bom. Material de pessoal muito bom. Com resultado bom. Apareceu então, ó, 19, 13. Agora 8 vezes. Já começa a ser um pouco menos representativo, mas ainda importante. Né? Tem a ver então com geração de emprego, acesso à oportunidade de trabalho, essas coisas assim. Né? Então, pouca oportunidade de trabalho para a juventude, geração de emprego já melhorou, mas precisa crescer, falta de empregos, comércio pequeno, mais mercados e restaurantes, depois de 6 anos. Essa situação é falta de situação. Vocês conseguem ajudar aqui? Aqui a praça, tudo fechado após 19 horas. Né? Então, tem a ver. A praça fechada depois das 6 horas. Então, claro, eu não sei como obrigar a pessoa, vai abrir agora porque começa às 10 horas. Mas assim, aquela questão que o plano diretor. Tem a ver com aspectos estruturais que o plano diretor pode fazer, dependendo da lógica que se tem de alocação de comércio, de equipamentos, de serviços, de transporte coletivo, que a gente sabe que tem que melhorar no ponto de ônibus, às vezes que é uma condição para ter um pouco mais de qualidade de comércio.
Mas não tem como brigar. Deixa eu falar só uma coisa. Por favor. Eu tive na audiência ali, perto da igreja ali, o presidente da Câmara, o vereador, o que ele colocou é que São Pedro, na minha visão, que São Pedro não tinha que crescer, que o comércio não teria que estar aberto, está entendendo assim, porque as pessoas moram perto e tem que estar com a família, essas coisas todas. Isso, imagina se tivesse uma padaria no final de semana aberta, porque os trabalhadores vão ganhar com isso nessa situação, vão ganhar o salário, a época, no mercado. Imagina se vir no mercado, no mistério da vida para cá, depois acaba com o mercado muito, porque às vezes a gente pega no mercado, vai comprar, e por que as pessoas de logo vão para o supermercado ganhando? Porque o preço custa mais em conta. Para vocês terem ideia, né, a gente vai em municípios maiores e às vezes o pessoal quer, tem que construir um shopping center aqui no município. E nada necessariamente contra o shopping center, mas tem estudos que mostram, por exemplo, quando um shopping center se aloca em determinado local, qual é o impacto que ele tem em todo o comércio da vizinhança. Então, às vezes, o tipo de infraestrutura, o tipo de equipamento que a gente aloca, às vezes é um tiro no pé. Quer dizer que então quer comércio quê? Mas que tipo de comércio vai incentivar? Que tipo de porte, de equipamento, de infraestrutura tem a ver com São Pedro de Alcântara? Né? Então, essa é a... Vai ser convidado, foi eleito pelo povo, né? É um vereador que fala isso, foi eleito pelo povo. Mas Santo Amaro tem um caso até engraçado, tá? Quem conhece Santo Amaro sabe bem do que eu falava. Antigamente existia, vou falar no nome dos cobertivos, a lojinha do Nossa, tinha o João da Freguesia, né? É coisa assim, passou, coisa velha, né? Daí havia um supermercado de Tiradentes, primeira loja de supermercado de Tiradentes, lá no ponto final do ano, né? Daí vai fechar tudo. O João da Freguesia faleceu e o comércio dele continua funcionando no lado do supermercado. Então não significa. Então não é complementar. Às vezes é um tipo de comércio complementar. Não, é um atendimento para aquela qualidade, aquele povo qualificado que gosta de atender esse tipo de coisa. Né? Então isso aí pode existir, se tiver comércio, pode existir 10 tipos. O atendimento, a qualidade do serviço, funciona. Tá? Não quer dizer que um é muito. Isso aí pega muito das questões que foram levantadas antes de São Pedro. É um lugar que ele não é um comércio de São Pedro, a maioria é familiar. Não é grandes comércios, é um comércio familiar. Aí, como o Unicef está falando, pode abrir e vir qualquer pessoa. Você é uma família São Pedro, não, vão abrir um mercado grande também para ter uma concorrência e fica aberto até 9 da noite. É óbvio que aquelas pessoas que trabalham em São José, trabalham em Florianópolis, que vão de carro, saem de serviço às 18 horas e vão chegar em São Pedro depois das 19, que é o que fecha o mercado, vão naquele que está aberto até mais tarde. Tudo funciona, tudo dá. Agora é a característica do município. É um local. Ninguém proíbe de ele manter. É assim, é tudo familiar. Fecha às 18, porque as pessoas que estão ali, eles têm um comércio, para eles dar tudo certo. Familiar e cultural. Exato. Veja só o contrassenso. Nós estamos elogiando a qualidade de vida, a tranquilidade, o sossego. Se tiver um centro do mundo, atividades, né? Já acaba o sossego. Quem mora ali não quer aquele empreendimento. É um contrassenso. Quer uma coisa e quer outra, não dá. Às vezes uma coisa não vai dar para ter tudo. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Eu come o bolo do quase bolo. Eu posso dar uma ideia que mantém a tranquilidade da cidade, mas que acaba tendo uma vida noturna agradável, tranquila e alongada, de baseando nas cidades europeias. Eu estava na Europa e voltei em 2020 para o Brasil. O que as cidades fazem lá à noite? Porque elas também fecham as coisas cedo, né? Claro. Eles colocam um palco na praça, sempre tem um palquinho na praça, e aí uma noite tem alguém tocando sax, na outra noite tem alguém tocando violãozinho, cantando alguma coisa, um teatrinho para as crianças, cada dia uma atividade naquele palco, e que fica super gostoso com aquelas luzes amarelinhas, e aí o café se empolga, o cafezinho fica aberto, eu vou abrir, aí deixa o cafezinho aberto, aí fica aquele ambiente romântico, gostoso, e que as pessoas vão durante a semana, né? A noite, no final de semana. Isso é super gostoso para São Pedro. E não perde a tranquilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar nas estratégias um pouquinho na frente. Vamos tentar focar nos problemas agora. Vamos lá. Mas muito bom, assim. E às vezes são cidades com porte menor que São Pedro. Sim, verdade. Que é o cachorro dentro da praça. Só que se precisar de banheiro, não tem.
Pessoal, apareceu 6 vezes como problema a questão do transporte público, como tinha aparecido também ontem na Santa Filomena. Transporte público coletivo, mobilidade, transporte público, estradas ruins, vem um combo, né? Transporte público, falta de transporte coletivo, transporte público, comunidades isoladas, né? Apareceu 6 vezes. Apareceu 6 vezes também um aspecto que não tinha aparecido ontem, que era a questão de iluminação. Apareceu a questão de iluminação pública ontem também, mas ligado, não iluminação pública, com as quedas constantes de energia. Mas Qualidade da energia. Qualidade da rede de energia. Isso. Mas aqui apareceu iluminação pública na geral, falta de luz, aí, a questão de queda, né? Energia elétrica. Aí eu pergunto para vocês, né? Aqui o que é? Porque a gente pode interpretar, tem alguns que falaram sobre iluminação pública mesmo, então quer dizer, falta de poste na rua, né? Iluminação pública, ou tem a ver com as quedas de energia constantes. Iluminação pública mesmo. Perguntaram os postos que foram fora e prometeram, até uma grande conversa lá também com o Charles, ele disse que vai me dar um presente até dezembro, espero então até dezembro para cobrar de novo. Mas é uma coisa que eu venho cobrando demais, porque você vai para Florianópolis trabalhar, chega aqui, é noite, você vai no médico, o médico olha para ti e diz, você é gorda, tem que caminhar, você tem problema, tem que caminhar. Então eu quero caminhar quando? Eu não tenho iluminação pública, eu tenho medo, não consigo ir. Facilita muito isso. A questão de segurança. Facilita muito. E uma coisa que eu estou batendo na tecla e vai acontecer. Vai acontecer, porque eu não vou parar de incomodar enquanto eu não tiver. Bom, já teve conversa com a prefeitura. Não, ele sabe. Mas não deixa de ser uma questão de energia elétrica. Sim. Mas às vezes eu sei que a solução é diferente. Uma coisa é o que queda de intenção. Outra coisa. Só para terminar o que ele está falando, ele mostra tudo dentro dos terrenos particulares. Agora que eles jogaram tudo na beira da estrada, é isso que ela está cobrando. Entendeu? Porque lá dentro dos terrenos particulares não tem iluminação. Agora, como os postes estão tudo na beira da geral, é isso que ela está cobrando. Uma coisa que eles fazem que é muito legal, eu não sei quando eles descobrem, porque um falando na frente da casa da gente, não sei quem que passa aqui dentro, no outro dia eles estão trocando. Se eles estão parabéns, olha, então, que bom que eles vão lá, porque aqui, olha, deve ter ano. E se tem que ligar, é tal posto, e ligar umas 4 vezes. Eu não consigo levar, sempre que eu coloco, dia seguinte ou a semana seguinte. eu faço um quase Tem a ver agora um pouco com como é que é o seu nome? Larissa. Muito. Que tem a ver um pouco com a questão de segurança que a gente comentou, né? Falta de câmeras de segurança em pontos de acesso, câmera de segurança no interior, câmera de segurança em local estratégico e sistema em via pública, câmera de segurança em pontos estratégicos e câmera de segurança. Às vezes a câmera de segurança dá mais uma sensação de segurança do que outra coisa, que não sabe se do outro lado está alguém vendo. Mas para ter câmera de segurança você precisa ter exatamente o quê? Iluminação pública. Exatamente. Eu já vi para colocar em frente à minha casa. Isso tem sido uma solução do poder público para substituir a questão de pessoal e de equipe, né? Colocar esse tipo de estratégia, porque é um pouco mais, economicamente mais viável. Apareceu 2 aspectos como cultura, aí eu pergunto cultura em qual sentido, né? Porque pode ser cultura do ponto de vista, né? Como a senhora Cátia, né? Da falta de oferta, ou disponibilidade, né? Ou a cultura, às vezes, sei lá, da cultura do povo, da forma como ele se organiza, manifesta, aquilo. Mas aí você é próprio, a pessoa pode... Isso é de cada um, né? Mas o que apareceu aqui, quem escreveu? Qual que é a perspectiva de Como foi eu que escrevi? Tá, o que o senhor fala? Esse aqui. Esse aqui é só ler. A cultura é assim, ó. O que nós vínhamos, o que eu vinha falando anteriormente. Nem tudo é do poder público. Questão cultural. Então, assim, às vezes as coisas não acontecem por N fatores. Às vezes por falta de apoio público, mas também muitas vezes por falta de interesse ou conhecimento das pessoas. Ótimo. Aqui apareceu agora em relação à saúde ruim, né? Apareceu como qualidade, isso não necessariamente é contraditório, apareceu muito mais como qualidade, e às vezes você quer a perspectiva de uma pessoa que mora numa localidade com um pouco mais de dificuldade, ou às vezes, né, relacionada a algum tipo de serviço que para ela não funciona, né? Então apareceu uma vez, e aqui tem a ver com consultas médicas, muita gente na fila. Né? Mas é no geral, né? Mas no geral apareceu como qualidade. Eu vou citar só um exemplo aqui rapidinho para ver assim, ó, que isso é muito de pessoa para pessoa. Vou dar aqui quem me conhece sabe que eu tenho um filho pequeno, está com 1 ano e 3 meses.
Até o ano ele leva as vacinas dele. Então tu vai no posto de saúde de São Pedro, tu vai vacinar, porque a rede, querendo ou não, em São Pedro a saúde é boa. Tu chega lá, o pessoal te atende de educação e coisa e tal. Só que aconteceu o seguinte, uma vez. Cheguei em São Pedro para vacinar meu filho com a minha esposa, sentamos lá. O vacinador, cadê o vacinador? Ligamos, não, o vacinador vai estar aqui deitado às 2 horas. Chegamos lá, esperando. Vou dizer como é que funcionou. O vice-prefeito chegou lá com a filha dele, para também tomar uma vacina. Rapaz, era um ligando para um lado, ligando para o outro, cadê o vacinador? Deu 15 minutos, o vacinador apareceu. É assim que é a saúde de São Pedro. Não sei onde é que o cara estava, porque ele é pago, ele bate, não sei, não, ele não estava doido porque chegou de carro, ele bate ponto, é assim que funciona. Então já está aqui o Luciano, não vai se recordar, mas para mim, esposa, ele ficou muito marcado. Hoje a gente leva o nosso filho para vacinar em Santa Amaro. Porque em São Pedro a gente não sabe se tem vacinador ou se não tem, liga para lá, é para ter, tu chega lá, cadê o carro? Quantas vezes você foi lá no caso que não foi atendido? Talvez tenha sido uma vez. 2 vezes. E depois da segunda, na realidade, você precisa passar para a gente. Não, estou passando agora, porque assim, ó, como é a questão o SUS, vamos dizer, nacional, a gente leva em Santo Amaro, que a distância é a mesma, só que lá o posto está direto aberto, o vacinador está lá. São Pedro, daí tem dia que está em São Pedro, tem dia que está em Santa Teresa. Tem um lá só que daí a gente ligou, não, 2 horas o cara vai estar aqui. Chegamos lá, então 2h30, deu 15 para as 3, nada, daí tu chegasse lá com a tua filha, a gente viu o pessoal lá, de repente o cara apareceu. Uma coisa importante, assim, né, em relação à crítica, tem a ver com a gestão. Então, assim, ó, no meu caso, eu estou falando disso, pode ser que para a maioria o pessoal vai lá, o médico da família atende, está tudo certo, vai lá, o médico atende e dá uma receita aqui, ó, exame muito bom de São Pedro, porque tu chega lá, tu precisa do exame para fazer descarinho, tu vai lá, tu faz, a prefeitura cobra, isso é uma maravilha. Agora tem isolado. Possibilidade de melhoria, né? Tem. Uma coisa que eu quero falar assim, várias pessoas têm comunicado comigo, a clínica geral que tem em São Pedro, a doutora Cíntia, não sei mais o nome agora, é muito boa, várias pessoas. Mas como esse vários não me chegou bem na cabeça, eu fui consultar. Cheguei lá para consultar, a médica é excelente. Quem falar da médica pegou ela no dia errado. O que eu fiz? Saí dali e fui lá conversar com o Charles. Digo, Charles, pelo amor de Deus, deixa ela sempre. Nós precisamos de um médico bom. Todo mundo fala que o médico chega e é ruim. O bom vai embora. Então, o que eu falei? O Charles, isso aí, Roberto, tem muito a ver. Por exemplo, acontece uma coisa comigo. Outro dia o médico me fez uma coisa lá muito horrorosa. Aconteceu o quê? O Charles veio lá em casa, a gente preencheu uma ficha e assinei meu nome. O que aconteceu? O médico não estava mais lá. Outro dia, uma atendente, gente, tem que ser levado a pessoa. Não adianta nós estar aqui, chegar ali na rua e dizer, mas o médico lá é uma porcaria, dizer para o amigo, dizer para o vizinho. Tem que chegar no local, sabe? Chegar a pessoa. Eu procuro clientes lá, vou lá, eu fico lá na rua esperando, tem alguém conversando com o Charles ou com o Luciano, eu fico ali sentado esperando o momento que a pessoa saiu, eu faço. Isso aí às vezes precisa. Eu comuniquei com muitas pessoas, tem reunião na capela. As pessoas não aparecem. O que eu quero que eles cheguem para mim? Eu pedi, gente, teve reunião, o dia estava lá, eu convidei vocês. Então é assim, não adianta a gente ficar falando nos encontros, sabe, das coisas que acontecem, quando tem que pôr no lugar A certo. importância do reino dessa não serve só para discutir pelo diretor, até na própria organização da comunidade. Exato. Um outro efeito positivo da discussão. Então, respeito essas manifestações. Eu saí de lá e falei com o Charles, todo mundo elogiava essa moça, essa médica. Então, por favor, Charles, renova o contrato, faz o que tiver que fazer. Não falta nada aqui. E eu perguntei no meu consultório, isso posso falar aqui contigo? Pode. Você mora onde, Florianópolis? Você está gostando de vir lá para cá ou está sendo um transtorno, uma coisa que você está louca para sair? Não, estou amando, porque antes eu trabalhava lá não sei aonde, pegava um monte de filho que não tem. O que eu pensei? Vou lá pro Charles. Se ela dissesse, não, estou odiando, estou louca para sair, não gosto para aqui. Não tem o que fazer. Já ia ficar ali, não ia nem. Então, assim, tem coisas que Só tem que ser vamos levadas pensar para que eles. essas coisas são muito importantes, mas também a gestão do posto, do médico, não é tanto. É importante para todos conhecer isso e a gente que fala, né, como o Roberto também está comentando, acho que é bem importante compartilhar isso. Mas só para a gente poder encaminhar as questões para o diretor, pode ser? Roberto, não queria cortar sua fala, pode ser? Então tá, apareceram 2 questões sobre atendimento à agricultura, ajuda aos agricultores, que apareceu com qualidade, que apareceu qualidade no sentido de ter a produção agrícola, mas também a necessidade de dar suporte para a continuidade da produção agrícola. E apareceu uma coisa bastante curiosa aqui, 2 vezes também, apareceu em Angelina a mesma situação, que é a questão de borrachudo. Que tem que acabar com o borrachudo.
E aparecer, a questão de saúde pública também, né, tem a ver com a própria qualidade da água. Aí também tem a ver com a criança chegar lá no posto de saúde e com alergia. Saúde pública, sim, é isso, no final das contas, né? Mas o diretor tem pouca experiência sobre isso. Né? E isso é característico de quedas d'água. Quedas d'água, intermediárias, água parada, Sim, mas o BPI teve uma época que faltou assim, ó. Eu mesmo ligado várias vezes. Qualquer coisa que eu tô assim, ó, em cima, direto. Aí eu estou certo. Só que teve uma época que não teve. Meu sogro tem 85 anos, ele não se nega a fazer o serviço, ele teve o BTI, aí até enfim veio, mas é uma coisa que eu coloco para ver se nunca falta lá, que a gente, não faltando lá, a gente aqui consegue. E esses todos aqui apareceram uma vezinha só, tá? O parcelamento irregular do solo apareceu mais ontem. Acho que foi um dos principais problemas lá nessa documento, mas os 7, 8 vezes aqui. Parcelamento irregular do solo. Infraestrutura, então a infraestrutura tem muito a ver com tudo que a gente falou, mas a gente colocou são separados porque não sabe se é saúde, estrada, iluminação pública, né? Mas tem a ver com tudo isso. Saneamento básico. Aí saneamento básico, lembrando, né? Saneamento básico é a gestão de 4 serviços diferentes, né? Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, coleta de lixo, né? Então, quando a gente fala assim, está abarcando esses 4 temas. Melhoria do atendimento ao idoso, né? Então, a crítica e a questão da arrecadação, tá? E a comunicação com o poder público. Então, foram esses aparecendo todos de forma isolada. Pergunto a vocês, estamos bem representados pelos problemas? São esses aqueles que talvez mais afligem a população, mais sensíveis? Nem todos a gente tem que ser honesto com vocês, nem tudo que o diretor vão dar conta, né? Tudo tem a ver com o plano diretor. Eu acho que essa situação da só quero dar uma observação sobre essa questão da arrecadação que eu estava falando com o vereador, que a maioria dos terrenos hoje que estão aqui tem 2.000 metros, 2.500 metros, 1.000 metros. Eu acho que o município pode legislar sobre isso, para a prefeitura poder arrecadar um efeito ali, crescer mais nessa situação, né? Eu estava falando com o nosso amigo vereador ali, podia ter um projeto, não sei se sabe do plano diretor, que hoje é com 20 hectares. Com 2 hectares. É um módulo fiscal. Eu acho que teve um projeto desse, a maioria dos municípios fizeram um projeto e acabou. Isso é um papel bastante importante do plano diretor, tem que ser tratado com bastante cuidado. Porque, assim, a área rural não tem como ser parcelamento menor do que o módulo fiscal. Né? Nem compete ao município de legislação disso. Da União através do... Não, a arrecadação tem só uma brecha no Código Tributário Nacional, que é referente à utilização. Mas aí no caso de uso específico urbano, né? Recreio, isso. Para sítios. E aí eu tenho a possibilidade de demarcar a possibilidade de condomínios rurais, e tem que tomar bastante cuidado sobre isso, porque a ideia não é, ele pode ser, Rancho Queimado está sofrendo processo aí por conta disso, porque abriu o condomínio rural. Mas tem muita vantagem Rancho Queimado. Então, a gente não tem nem que demonizar e nem romantizar as soluções. O condomínio rural pode ser uma solução se a gente trabalhar de forma adequada, com critério, com regulamento, e também a gente tem que seguir a legislação. Mas tem como ter um condomínio rural dentro da lei? Tem. Perfeito. Não tem. Porque me falavam que não tinha, por isso que eu perguntei. Me falaram que não tinha. Não, mas o que acontece? Ele não vai ser condomínio rural, né? Ele é um característico rural. Ele não vai poder ser uma área rural, né? Não, não é área rural, mas é um condomínio dentro da lei. Me falaram que não era possível, porque se ele tivesse sempre, seria uma só e as pessoas não teriam não pode ter parcelamento de solo, né, rural, menor do que a fração de... Então existe um condomínio rural. Não, o que tem assim... Na prática não existe. A prefeitura cria um núcleo urbano naquele local e ele é um condomínio rural. A lei que se aplica é a lei urbana, só que ela tem toda aquela característica rural. Como um período urbano de contínuo, né? Isso. Mas isso na área rural. E deixa de ser rural para o Agora deixa eu fazer uma pergunta. No nosso caso aqui no mapinha ali, nós somos área rural. Mas aqui é parte PTU. Visitação. Como que vira urbano dentro de uma área rural? Não, aqui tem uma parte urbana, aqui foi criado uma área urbana. É porque agora veio taxa de lixo. E ainda também veio, né? Não sei porquê. O lixo passa, ele passa. Uma vez por semana.
vez por semana, mas tudo bem. Mas, e agora veio água. Porque assim, o pessoal foi atrás, porque agora São Pedro tem a SAMAI, e daí, claro, automaticamente onde tem a área urbana veio. E assim, quem viu, foi atrás e estava conseguindo. Aqui é tudo, temos uma água para a comunidade. Então eu estou só querendo saber se aqui isso. A divisão das oficinas não é o novo zoneamento. A divisão das oficinas não é o novo zoneamento. Então, o zoneamento aqui, ele vai no seu trecho urbano. A divisão que a gente vê no mapinha era só para fazer as oficinas. Por quê? Porque apesar de ser área urbana, vocês estão muito mais atrelados às comunidades aqui dos arredores, com característica rural, do que a própria área urbana em si. Lá de Santa Teresa, por exemplo, ou do centro, entendeu? Mas não é que mudou o zoneamento. A gente não vai ter só 4 zoneamentos em São Pedro. É só uma divisão para fazer as oficinas. Mas, por exemplo, aqui, vou entrar nessa discussão. Aqui, então, nós somos o zoneamento temos IPTU. Existem bairros, por exemplo, aqui, o Talas Cognitivo não é cobrado IPTU, né? Não, é bitributação, na mesma propriedade. É legal? E IPTU. É bitributação aí, cara. É legal? Nós fazemos bitributação. Nós procuramos na Câmara de Vereadores há um tempo atrás. Que se quer, Não, mas o tributário eles cobram porque o proprietário da terra não decidiu se ele quer área rural ou área urbana. Essa é uma questão bastante. Se decidir a área rural, rural. Se não decidir como urbana, é urbana. Não é isso. Não é isso. A nossa área aqui, ela tem demarcado tudo. Ela é 150 metros do asfalto, em linha reta, os dois lados, que é cobrado. Isso é cobrado? É cobrado IPTU aqui, é cobrado IPTU, mas também é pago. Mas nós não podemos, nós somos obrigados a construir. Mas Sempre que não é construído, Mas que o prédio está construído em cima de propriedade. Não, mas o IPR incide só sobre a terra nua. Só sobre a propriedade sempre não é. Mas não o município de São Pedro todo é urbano? Não, só tem período urbano demarcado que aqui é. o período urbano cobra predial. Ele não cobra o territorial do período urbano, cobra porque é rural. O nome genérico é territorial urbano, mas só se cobra o predial. Não, a gente pode predial, exatamente. Porque se for pagar, você pagar IPTU de quem tem 50, 60 hectares de terra aí, os caras iam falar isso. Aí tu não estava vendendo. Pessoal, beleza, então vamos avançando. A gente então tivemos os problemas identificados, é bom saber que tem essa situação e não é aspecto específico aqui. A Angelina está na situação onde está. E para Antônio Carlos também, tem áreas onde mesmo o período urbano tem atividades rurais ainda. E o princípio não vai crescer tão rápido assim. Tem que já cobrar IPTU de uma gleba grande que a pessoa não vai ter nem condição de vender essa atividade. Assim, ó, como o nosso amigo falou em questão do eu não sou, não me nega a pagar o IPTU, desde que aquilo faça, como todo qualquer imposto que a gente paga. A gente tem que ter o retorno. Então, assim, ó, o que eu vejo? Foi levantada agora a questão do IPTU, isso aqui já é briga, não é de hoje. Isso é de gestões. Deu para ver. O que acontece? Sai 150 metros para lá e para cá. Beleza. Amanhã vamos decidir, vamos vender um lote aqui no lado. O pai decide vender 10 lotes. De onde é que já vem? De onde é que esses 10 lotes vão ser feitos 10 casas, de onde é que vai sair água? De onde é que esses 10 lotes. Pode fazer a fossa. Exato. E tipo assim, aí é complicado. Porque eu acho assim, a gente temos coleta de lixo do normal, que a gente chama aqui, né? Uma vez por semana. Temos a coleta seletiva uma vez por semana também, às quintas. Quando vem, já vou falar aqui do vice-prefeito, que São Sebastião, hoje eu acho que mudou a empresa de coleta. A gente vai ter esse novo processo de porque assim, tinha um tempo atrás que viu, acho que um caminhão velho, nem sei que diabo era aquilo lá, uma grava, não sei.
Muitas vezes acontecia, ele chegava na comunidade do Rio Matias, ali virava a volta e ia de volta para São Pedro. Isso eu sei porque eu vi. Aí ficava aquele lixo todo aqui embaixo de uma semana para outra, aí automaticamente na quarta-feira subsequente, o lixo normal carregava tudo. Acontece. Hoje mudou o caminhão, achei que ele está na empresa, porque eles não estão esquecendo. Essa questão aí deixou muita gente sem separar? Não, hoje eu não separo, mas por causa disso, a gente em casa tinha o hábito de separar. Quantas vezes descia o lixo quinta-feira de manhã, chegava com muito lixo continuava ali, aí tu deixava, não, pode ser que venha amanhã. Muita gente não mora na beirada da rua, o que acontece? Ela sai de casa e bota o lixo lá fora. Chega lá, o lixo não passa hoje, não passa amanhã, mas essa pessoa que mora lá não viu, entendeu? Então esse lixo no fim fica até meio que enrolando. Aí fica o quê? Ah, eu passei na rua que liga São Pedro a Santo Amaro, uma estrada geral, o prefeito nem cuida do lixo. Sai o quê? A prefeitura. Ah, o pessoal não é isso. É que o caminhão coletivo não passou e deu esse problema. Isso aí deixou gente sem separar qualquer coisa. Pessoal, agora então a última atividade, a gente trabalhou agora sobre problemas de qualidade existente. Mas planejamento também é expectativas que a gente quer. Aí, então a última, que não vai fazer mais leitura nada disso, é vocês anotarem no papel o que vocês esperam de São Pedro de Alcântara seja daqui a 10 anos. Aí isso é muito importante para a gente poder saber quais são as expectativas da população. E aí vocês podem fazer desenho, podem fazer texto, podem fazer poema, o que vocês quiserem. Não, mas não é o que vocês querem que o que vocês querem que seja, né? Cresça, se mantenha a qualidade de vida, né? O que vocês imaginam que Tá, eu só quero fazer mais uma pergunta para não escapar sobre o PTU. Em cima de que critério é tirado o valor do PTU? Que para mim o PTU de São Sebastião é o PTU mais caro que eu conheço. O nosso PTU aqui ele é muito mais caro que uma casa lá nos ingleses perto da praia. É, lá no Florianópolis? Sim. É isso, eu tenho um blog, mostro, eu já fui apresentado a vez, e todo ano, mas amor de Deus, esse ano ele não mordeu, mas nem veio a luz separada, faz 300 pontos para cada um. Ah, o resultado do eles fazem assim, né? Aí eu pergunto para esse caizinho, toma aí meu salário. Peça dessa taxa só para você pagar o PTU? Sem dúvida. Não, a taxa a taxa é de só para a área urbana. Tentou-se passar uma lei, o vereador Vinícius, o próprio vereador daí, presenciário em 2022, para passar a pagar lixo para toda Santa de Alcântara, área rural e área urbana, para ser um preço mais baixo para todo mundo. Na ocasião, o programa veio por 5 a 4, os vereadores não quiseram. Então, continua. Então é só nós mesmo. Só na área urbana. Nós temos que pagar para os outros. A área urbana Nós paga pela área rural. Aí manda para nós o lixo que tem lá em cima. Aí nós pagamos, agora nós temos lá ver se pega de novo. Mas esse negócio aí tem que cobrar dos vereadores para quê? Não, porque é caríssimo. Nós pedimos aqui caríssimo, cara. Eu vou falar para você, nós pagamos muito bem. É 600, 700, não sei quanto. Aquela casa ali, a 400 quilômetros, está ali, ó. Que é patrimônio histórico, vamos colocar aqui. Não, mas é assim, ele só tirou do dentro, mas realmente, se tu parar para pensar, porque nem ou não, passa a coleta do lixo em todo o município. Aí assim, ó, a gente está pagando a área urbana, não, e daí assim, ó, não passou, mas cara, isso aí tem que ver com alguém, porque realmente, é óbvio que se a pessoa que mora numa área rural, que não é perímetro urbano, não quer pagar. Mas, cara, daí vai chegar um momento assim, então... E uma coisa... Mas tem quem quer pagar. Mas vou dar um exemplo para vocês. Vocês perceberam hoje o lixo na área urbana, mas vocês não perceberam que o lixo então, o pessoal ia pagando e percebendo. Está separado. Só deixa eu atualizar. O pessoal não esquece de escrever a ficha. Mas porque eu nem ficha aqui. Não recebeu? Não, isso aqui é o que do outro lado do negócio. Peraí. Porque se é cobrado sobre a lei lá de 7 cobrado. Só que a pessoa nunca sabia. Porque nós queremos um município que dá essa chave, entendeu?
Olha, se aqui 10 anos eu tiver vivo, já é uma grande coisa. Se tiver vivo. Vou fazer uma perguntinha fora do meio. Por que o nosso IPTU é mais caro do que o IPTU do centro de São Pedro do Ocampos? Porque a conta genética de valores original, ela vai dar salário de 97. É 97 atualmente? E quando é que virou o plano aqui? O Enem fez o primeiro programa. Primeiro mandato do Enem. 2008. Cadê a pessoa? 2008. Não. Mas leva uma gêmea embora. Lá, para atualizar Mas no nosso terreno vale mais do que Não, é porque lá estão. Para a prefeitura lá vale o mesmo preço que vale em 97. Aqui vale em 2008. Isso. É por causa disso. Mas tem que atualizar lá. Não, aí assim. Aí o interessante é que assim. Mas quem que faz o vereador do município? A coleta de lixo rural não passou por nós, mesmo construção. Não passou por nós. Estou falando de planos diferentes. Você tem que botar na cara, tem que chegar um vereador lá. Não, peraí. O outro está aqui, está escutando. Vai cair em você comprar, vai sair, vai ser. Vocês têm que chegar lá, vai fazer um projeto, vocês são mais simples. Mas nem o projeto, mas uma Baixão de São Sebastião, tem que ser uma Não, tem que ser, não é que tem que deixar. Essa questão de PTU não apareceu como problema. Deveria. Mas vai só ter 3 problemas, o problema é mais. Não. Mas foi interessante a discussão. Não, o PTU é que eu digo. Ninguém aqui se nega a pagar o IPTU. Eu coloquei saneamento básico. Por quê? A gente não tem uma água. A gente não tem. A coleta Eu sou da área jurídica, então para mim, querendo ou não, isso é uma coisa que vai cada vez mais precisar. Ou não, cara, se eu pegar as casas aqui, as casas mais antigas, eu também casa de eu tenho que ir uma drenagem. A maioria daqui é direto. Pessoal, é o seguinte, essa foi a oficina mais participativa que eu tive aí nesses 2 dias, 3 meses aí. Então isso é muito bom, ter nível de respeito, eu acho que esse tipo de cobrança, de relação é muito bom estar a gestão aqui dando satisfação, o vereador estando aqui. É claro que o objetivo da oficina não é esse, mas no final das contas acaba tendo esse tipo de situação. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês. Espero que isso tenha efeito nessas várias instâncias, o que a gente se compromete é executar de novo, tá? E aí, parece que não tem a ver com a gente. Exatamente. E aí eu queria pedir mais um favor só para vocês tirar uma foto. Pode ser? Uma foto. Vai queimar. Vai queimar. Levem aqui para frente tirar uma fotinha. Será que acabou?